Galera que acompanha o Crônicas do Endurance, vocês já sabem que eu tenho como protocolo começar aqui a nossa gravação sempre lendo uma passagem de algum livro, alguma citação que eu entenda que tenha correlação com o convidado. No entanto, o convidado de hoje, ele é, para ser honesto, sui generis, peculiar. Nosso amigo de hoje, eu não consegui encontrar nenhuma passagem, nada na literatura que não um vídeo que tem no Instagram dele, que vai ilustrar muito bem o plano de fundo do episódio de hoje. Rafael Colombo é atleta de downhill, vive no mundo das bicicletas desde 94, é fã de motos, motores e velocidade. Só em 2024, nosso amigo aqui acumulou as seguintes conquistas: campeão brasileiro Master B1 de DH, campeão no ranking brasileiro nessa categoria, campeão gaúcho, campeão da Copa RS, campeão gaúcho na categoria rígida, campeão da Copa RS. São diferentes, Colombo? Copa RS? Sim, a Copa RS poderia ser como um grupo B, um nível abaixo do Campeonato Gaúcho, né? Tipo é uma outra... Menos etapas. É uma outra competição. Pistas mais simples, Legal. São outras provas. Show. Eu fiquei com essa dúvida quando eu montei aqui o currículo. O 8º na Elite do Campeonato Gaúcho e campeão da Elite na Copa RS. Grande Colombo, então. Gui, solta pra nós aí a peripécia do nosso amigo Colombo, visitando Colombo nas Cachoeiras. Cara, assim, ó, Colombo, eu não me surpreenderia se tu dissesse... Eu presumo que tu saiba nadar, mas não me surpreenderia se tu dissesse que tu não sabe nadar. Enganou-se, eu tô de colete justamente por causa disso. Tá, então o cara, vocês estão vendo, o cara fez isso aí sem saber nadar. Colombo, eu te chamei aqui, velho, pra gente trocar uma ideia aqui no Crônicas, porque, velho, eu comecei a minha história no Endurance na bike. Hoje eu tô na corrida, tanto que todos os episódios anteriores a esse aqui são sobre corrida. Mas o Crônicas do Endurance também é sobre a minha história. E também é sobre as histórias que me influenciaram, ou que me inspiram e que fazem parte dessa jornada. E, cara, desde quando a gente começou a conversar lá na Paquá, sobre a parceria, sobre te apoiar, enfim. Cara, eu sempre achei muito, muito legal a forma como tu encara esporte, a forma como tu vive o esporte. Apesar de ser um esporte completamente diferente do lance do endurance propriamente dito, prova longa de resistência, que nem eu agora nas ultramaratonas, sei lá, 10 horas correndo em volta de um negócio, ou ultramaratona, ou de bicicleta, que seja. Cara, tem um lance de persistência, tem um negócio legal no downhill, que passa muito pelo componente humano ali, da relação da galera, uma leveza no esporte que eu digo, cara, isso é legal, sabe? Essa dinâmica meio caótica, meio anárquica tá aqui o Colombo com o 2T, 4T. E, cara, eu acho que isso, às vezes, né, no mundo de muita regrinha, muita coisa certinha, parará, eu sinto falta dessa coisa mais... Vamos fazendo e levando e se divertindo ao longo da história. Então, cara, te convidei para vir aqui para te trazer para nós aqui um pouco da tua história, né, da tua vivência no esporte, como é que tu te consolidou, como é que tu caiu no mundo das bicicletas, né? E compartilhando essa história pra gente poder trazer um pouco mais de humanidade, porque, cara, isso é o ser humano, né? Tentar fazer coisa maluquice e tal, isso é nada mais natural do ser humano do que fazer umas loucuras aí pra descobrir os próprios limites e os transcender. Então, Colombão, por favor, conta pra nós aí um pouco da tua história, velho. Isso aí, obrigado desde o nosso início aí pela força, né? Obrigado pela oportunidade. E sim, isso aí que tu falou, tem mesmo no downhill, é muito mais forte que nas outras modalidades, né? Pelo menos do mountain bike e do ciclismo de estrada, né? Os poucos que eu conheço. Tanto o formato da competição, por ser mais curto, por ser mais intenso, né? Por andar individualmente, né? Acaba juntando personalidades diferentes no esporte, né? Sim. E pelos desafios serem mais radicais, né, junta personalidades mais excêntricas, mais os
os tiros como loucos, né? Downhill é tudo louco. Desce barranco, eles caem, eles se matam, se quebram. Sim, né? Tem essa parte, infelizmente, mas é bom separar, né? Que cai tá mais ligado à desconexão, à falta de concentração, né? Sim. E não porque a pista, não é culpa da pista, né? O tombo, muito menos do equipamento. Faz parte do esporte, no caso, esporte extremo, esporte radical, né? Um esporte que coloca ali a galera numa situação de adversidade, mas com o conhecimento consegue fazer... Exato. Muita gente não leva em consideração, nunca lembra de colocar na discussão ou falta de experiência, falta de concentração, falta de treino. Sim. Treino do básico, treino do específico, todo tipo de treino, que assim como qualquer esporte, qualquer tarefa que for feita com treinamento, com instrução adequada, com material, né? Todo pode ser melhorado, né? E essa é a nossa grande parada. De usar o esporte como ferramenta para melhorar como pessoas, né? Tá certo. Então, o esporte é uma reflexão, é um reflexo da pessoa que está melhorando. Tá. Né? Então, tem bastante disso. Legal. E, cara, como é que tu começou na bike, velho? Como é que tu ingressou no universo das bicicletas? Da parte que eu lembro, lá pelos 5, 6 anos de idade, foi a minha primeira bicicleta. Né? Os primeiros registros até são por foto, que eu lembro. Por causa das fotos, tu lembra? Eu mesmo não tenho tato, não lembro de eu andando, né? Mas das fotos, eu ganhei uma bicicleta bem pequenininha, né? Era o Aro 10, que é aquela antes da 16. É o que se tem agora, aquela sem pedal, a Bike Balance. Né? A minha era uma 10, mas já tinha pedal e tal. Morávamos no Mato Grosso do Sul, meu pai morou alguns meses lá, e eu acho que foi lá que começou a andar mais, né? Ou lá que eu ganhei a bicicleta, essa parte não sei. Mas lá tem um registro, uma foto empinando, porque tinha um carinha lá da rua, ou do bairro, sei lá, que ele tinha uma BMX e ele empinava. E eu acho que eu comecei a me inspirar nele. E tem uma foto minha do lado dele empinando. E eu tinha 5 anos de idade. E essa foto tá lá em casa. Então, do que eu não lembro, mas que aconteceu, que eu tenho memória por foto, ali foi o despertar, né? Legal. E aí, voltando para casa, aqui que seria em Farroupilha, sempre ao redor de casa, sempre bicicleta, sempre querendo ir mais longe, né? No desafio de querer ir conhecer algum lugar e o pai não deixar. O pai, mas não, tu não vai longe. Lá tu não pode, não sei o quê. Daí sai escondido com o vizinho. Aí lá pelas tantas, com o vizinho, a gente achou uma estrada de chão que dava uma volta. Ia para outro bairro lá e voltava. E eu sempre quieto, ele quieto. Lá pelas tantas. Eu lembro até que o vizinho acabou contando para a mãe que tinha ido dessa volta. Apanhou. Né? Apanhou, eu também não podia. Eu não apanhei do meu pai e da minha mãe, mas enfim, teve todo esse tipo de coisa de criança normal, de querer ir mais longe, andar. Eu lembro de andar todo dia pensava em bicicleta. Meu pai, por muitos anos, foi caminhoneiro, e às vezes eu viajava com ele. Um dos episódios foi que na beira do asfalto tinha um monte de sucata, um monte de lixo de bicicleta. Eu fiz meu pai parar, porque eu queria alguma coisa que estava ali. Juntar um tareco. Parou o caminhão na estrada. Eu encasquetei que eu queria um quadro daqueles que estavam lá. E eu acho que daí ele parou, foi lá conversar com quem seria o dono da sucata. E levei para casa um quadro. E aí com esse quadro eu comecei a desejar, eu queria montar a minha própria bicicleta. Que idade tu tinha, Colombo, assim? E acho que desse episódio eu tinha entre 9 e 10 anos. Cara, bem criança, bem Eu queria montar a minha bicicleta. Que legal. E eu nem sabia certo de que era aquele quadro, mas eu sabia que eu já tinha um garfo que sobrou da outra bike. E eu conheci um cara que poderia me vender as rodas. E foi juntando peça nessa novela. E comecei a frequentar a loja. E aí que o ponto pivô dessa história foi que eu comecei a frequentar a loja. É Rock Bike, o nome da loja. Não, Rock Bike. Lá é Farroupilha. Farroupilha, tá lá até hoje a loja com o Rock. O Rock tinha um outro sócio, o Clóvis, os dois começaram a perceber minha insistência, perseverança ou teimosia, sei lá como. Participando todos os dias. Eu saía da escola, eu ia lá na loja. E quem trabalhava lá na loja na época também era o Nikima, nosso grande amigo da equipe Bikecia e loja Bikecia, né? Que Sim. A certo ponto saiu da Rock Bike e abriu a sua própria loja. Né? Também um grande amigo, até hoje compete. E também lá em Farroupilha, Bike. Tudo de Farroupilha. A Bikecia, aquela que teve a equipe por vários anos, que eu competi até 2, 3 anos atrás com eles. E todo dia que eu voltava da aula, eu passava na loja. Todo dia eu ficava olhando peça. Era o teu fliperama.
Exatamente. E a galera ia pro fliperama, eu ia pro Rock Bike. Que louco, velho. E pedia preço. Tanto que um dia o Nikima me falou, tá, essa peça é quanto? Tanto. Tá, mas ontem tu me falou que era tanto. Como é que mudou o preço? Ah, vai te fuder, para de me encher o saco. Todos os dias tu vem pedir preço, então não sei o quê. Tava nesse nível... Que apurgante. Né? Que eu tava quase decorando os preços e... Mas sabia mais que eles dos preços deles. Tava mais ou menos assim. E aí, nesse ponto, eu lembro que... Por aqueles dias eu queria comprar o tal do Katai, a gente chamava, né? Katai é a marca do aparelho, que é o velocímetro da bicicleta, um velocímetro digital. Era um dos meus sonhos na época. Para a geração atual, o GPS, o ciclocomputador da época, né? Era um Garmin da época. Era o Garmin da época. Como se fosse o Garmin da época. Cara, era o auge, né? Aí ele custava R$50. Não sei se ele estava um pouco longe do meu alcance na época, enfim... Não lembro os detalhes. Eu disse, não, e se eu trabalhar em troca disso aqui? Eles experimentaram. E, enfim, eu fui o primeiro mês como experiência de trabalho. Os meus primeiros salários seria esse computador. Tu ofereceu trabalhar lá. Eu não lembro quem ofereceu, o acordo eu não lembro dos detalhes. Mas era tipo, trampa aqui e tu ganha o Katai. De tarde, a escola era de manhã, de tarde tu trabalha. E assim foi. Começou. E o segundo salário já era um cheque de R$50. E eu não tinha idade para carteira assinada. E logo depois disso eu lembro que começou o desafio que era meu pai queria que eu fosse registrado, que se tivesse carteira assinada. E que só seria depois dos 14, mas daí eu tinha 11 na época. E foi um processo lá, tentava antecipar a carteira, que existia esse assunto, mas para mim não aconteceu. Enfim, foram anos, trabalhei anos na Rock Bike, comecei a estudar o segundo grau de tarde, que eu tinha dificuldade para acordar de manhã. Que é uma grande característica minha, essa parte de dormir bastante. Enfim, comecei a trabalhar de manhã daí. E foi indo. E nisso, então o Nikima, que era um cara que ele me atendia, ele, o José Debus, que é sócio dele nessa bikecia, tá tudo bem ligado. Na época eles já competiam cross country. Eles iam para Campeonato Gaúcho. E eu comecei a ver de perto, eu ia na loja, eu começava a ver as bikes deles. Né, eles falavam que iam treinar. Às vezes eles treinavam antes de ir trabalhar. Daí eu via tudo aquilo e cada vez foi me encantando mais. Até certo ponto que eu comecei a encher o saco, de que tanto que eu pedi, o Nikima me levou pedalar junto. Não, num treino. Pedalada. Num treino, sim. Eu era gordinho, eu era um bolota, né? E eu lembro que ele foi dar uma volta de Caravaggio ali, São Marquinhos, Caravaggio ali, sei lá, se deve dar 10 quilômetros. Quase morri, né, cara? Nunca tinha pedalado, tinha bike já, sabia trocar peças e tal, mas pedalar que é bom eu quase não fazia. Eu andava na rua, andava muita coisa, mas não ia pedalar. Era uma coisa mais de gurizada, assim, ficar na rua sapeando. E aí dessa vez foi a pedalada. E com certeza ele deu uns pau, né, pra me judiar. Porque é assim que é a iniciação, né? Então, tem que dar no modo bulinoso é assim, né? E eu lembro de eu chegar morto nele, assim, na subida, ele tava parado me esperando. E quando eu chegava nele, ele subia na bicicleta e ia, né? Vai. Enfim, esse foi o primeiro episódio, né? Que daí foi o Nikima que levou na primeira pedalada. Já eram alguns anos, ou não sei quanto tempo, trabalhando na loja, completamente encantado. Eu ia pra aula, mas eu não tava lá. Eu tava na aula pensando em bicicleta. Pensando em pedalar, comprar peça, qualquer coisa menos a aula. E daí em diante, eu acho que eles me deram abertura, eu comecei a ir para as provas. Eu queria ir para todas as provas possíveis, tanto que a gente ia em ciclismo de estrada, que o Zé e o Nikima corriam também, né? Foi uma oportunidade de eu conhecer a bicicleta, competir. Eles me deixavam... Eu não tinha bicicleta de asfalto, né? Mas eu botava o pneu slick na mountain bike. Adaptava. E existia a categoria mountain bike. Ainda existe, eu acho, não sei. Mas daí eu era pequenininho, né? Não ia correr com os grandes. Eles me deixavam correr na juvenil junto com a gurizadinha do road. Aí sempre tinha 3, 4 no pódio, às vezes eu pegava um pódio. Geralmente em último, tava lá o bolota, o gordinho, não conseguia. E depois dessa também eu lembro de emagrecer, justamente o bullying e querer melhorar. Já cedo, assim, eu percebi que aquelas 4 torradas que eu comia de noite tinha coisa errada. Comecei a diminuir para 3. Isso de pequeno? Isso já era 12 anos. Eu comecei a entender isso aí. Que tipo, tinha uma relação entre tô comendo torrada e não vai pegar pódio.
Isso, cara, depois de grande eu comecei a perceber que lá cedo me plantaram umas sementes, mesmo que seja através do bullying, né? Sim. Que na época era normal. Sim. Que é bem discutível hoje em dia, né? Que para mim funcionou. E ali o esporte já começou a me trazer grandes lições, né? Então, além de começar a participar nas corridas ali por 11, 12 anos, eu lembro muito dessa parte de alimentação, né? Que tinha mais farroupilhense. Foi uma mudança que tu sente, que tu lembra que tu fez, mas na hora tu não... Lá na época tu não se deu conta. Na época era só porque eu percebi que eu era gordo, não estava certo, e só, né? Mas hoje eu consigo ver que a lição... O processo foi bem a galera melhor. te azedando ali, bolota, não sei o quê. Mas eles te apurrinhavam assim? Muito, avacalhar? Muito. Não, nessa loja o processo foi judiado. Espartano, não é, foi. Era islâmico o negócio. Tanto o Nikima, o Zé, dois, e teve o Charles também, que trabalhou lá por alguns anos, depois ele saiu. E depois o Wildo, que era um cara da moto, que anda de moto até hoje, um grande ídolo lá da cidade, no mundo das motos. Uhum. Enfim, todos que trabalhavam lá eram mais velhos. Eu não lembro quantos, eles deviam ser lá, se eu tinha 12, eles já estavam nos 20. Eles varriam o chão comigo. Sério? Teve o episódio do jaleco. Chegou um ponto que o meu sonho era ter o jaleco, assim como eles, né? Eu era o estagiário, né? Eu ganhei o tal do jaleco da Caloi novo, azulzinho. Nossa, eu vesti ele como um terno, né? Imagina, pra mim aquilo foi o auge. Eles me deram um tombo lá atrás, me arrastaram na loja. Ficou preto o jaleco. Levei pra casa, a mãe olhou aquilo. Pô, levei uma puteada ainda, né? Tomou sujo. ruim. Né? Manchado. Meu pai... Bom, meu pai foi na loja resolver ou conversar sobre a situação. Né? Conversar sobre a situação. E assim como essa, tinha outras coisas. Fazia um bullying. Teve vezes que eu fui pra lá, por baixo da escada, sentar e chorar sozinho, que eu não tava... Eu era criança, né? Lembro de ter ido chorar na escada porque eu não aguentava a pressão. Sim. Mas agora eu vejo o processo. Ali eu aprendi muita coisa. Sim. Não só a consertar a bicicleta, que fui ensinado muita coisa ali. Atender cliente e tal, que eu também não era bom na época. Mas todos tiveram paciência ali, me ajudaram. E agora eu vejo o tamanho da lição que começou ao redor do esporte, né? Porque... Sim, girava em torno do esporte. A minha paixão era a bicicleta, né? Por mim, gostar tanto da bicicleta, me aproximei da loja, mas na loja teve tudo isso. Na loja tinha os que competiam, né? E ali que eu cheguei na competição. Legal. E chegando na competição, aí cada vez foi firmando mais a certeza que aquele era o meu mundo. Por isso que eu dato como 94 ali, né? O início. Porque foi ali que eu sei que eu tava no meu mundo. Sim, que daí tu já era adolescente, tinha uns 14, 15... Não, 94 eu tinha 11. Ainda assim era... Tipo, 11. Eu não lembro exato as datas, mas foi nesses 10, 11 que eu entrei na loja. E tu começou a... Daí tudo isso que eu demorei um tempão pra contar aqui, eu acho que sim, foram os 2 primeiros anos na loja. Tudo isso foi o início. Início. Que legal. E daí tu começou a... Bom, tu ia no modo Mad Max pra prova de road lá. Ia com a bikezinha adaptada lá, emparelhava e fazia o que dava e... Ela não era bike ruim. O meu pai já... Eu fazia um terrorismo em casa. Meu pai era meio medido com essa história do orçamento e bike, né? Mas devido ao terrorismo que eu fazia, eu acho que... A conta dele era tipo... eu vou gastar tanto pra não me incomodar tanto. Isso. Eu acho que ele sempre calculou toda essa história. Mas enfim, eu já tinha uma bicicleta razoável, bem montada, né? Eu ficava inspirado nos meus amigos que já tinham umas melhores. Mas eu tinha a minha lá. Sim. Nessa época de botar o slick nela pra correr, já era uma bike de carbono. Eu já tinha chegado nessa. O meu pai teve que trocar por uma moto que ele tinha. Né? Então o terrorismo era grande. Sim, era terrível. Um dos episódios para medir esse terrorismo foi assim, né? Pai, quero tal, aquilo, a bike. Eu não sei todas as ordens, mas para um exemplo, quero aquilo. Disse, não, então tu tem que ir bem na escola, tem que tirar uma nota boa. Né? Assim como acontece. Era um trato feito, ida. Daí eu disse, não tá certo, eu quero isso aqui, né? E eu não quero ir bem na escola. E aí eu zerei uma prova. E eu levei a prova zerada pra casa. Disse, não, eu quero a bike. Se tu quer nota boa, é tu que me dá a bike. E era mais ou menos... Técnica de negociação islâmica, como tu diz. Cara, eu lembro dessa também. Essa eu fiz. Eu levei a prova zerada pra casa.
E aí começou a ir pra esse negócio. Se tu quiser que eu tire a média, tu me dá bicicleta. E aí eu acho que eles começaram a ver que era mais sério ainda, né? Se fosse chamar de problema, era mais sério ainda a discussão. É que tu gostava muito... Gostava / gosta, né? Tipo, era tua vida mesmo a bicicleta. Desde aqueles dias lá eu já sabia. Ah, tu quer $1 milhão, não sei o quê, ou isso? Isso, sem dúvida. Tanto que isso já era, sei lá, que 5ª, 6ª série... E já começava a falar, não, porque tu tem que ir bem na escola, pro 2º grau, pra faculdade. Faculdade, que... Foda-se essa merda, não tem nada disso no meu planeta, foda-se. E foi, já a 8ª série chegou, o 2º grau chegou. Tava só cumprindo tabela. O segundo, com muito pesar, assim. O 2º grau foi de arrasto. O 2º grau, assim, ó, foi de arrasto. E quando falava em faculdade, não. Era uma certeza tão grande... que eu não queria, cara, que eu não queria saber daquilo. Né, velho? Pensa só, né, Colombo? Agora eu fico aqui fazendo alguns paralelos, né? No Brasil a gente não tem, que nem nos Estados Unidos tem a coisa do cara pagar a faculdade, o cara não tem grana, mas ele faz parte do time da faculdade, né? Então, que nem, por exemplo, a Kate Courtney, do Cross, a Kate. Ela começou no XCO por causa do time da universidade que ela participava. Então, para ela poder fazer a faculdade, ela tinha que participar da equipe e ir bem. E lá tem isso, tipo, se não tá indo bem, tchau, fora, perde ou sai do time. O esquema de bolsa, isso? Isso é uma bolsa? Então, tu pensa comigo, né? Cara, vamos supor que a gente tivesse algo dessa ordem na nossa política educacional. Pô, tá lá o Colombo só querendo saber de bicicleta. Cara, então, tu vai concorrer, que tem ali uma linha de bolsas de estudo, em que você vai fazer o esporte. Tu com certeza veria mais valor em estudar. Daqui a pouco tu poderia dizer, cara, eu vou estudar isso aqui, mas pra eu poder treinar. Só que daí tendo recurso, né? Não teu pai lá se ferrando, né? Faria algum sentido, então. Entende? Tipo, claro, estamos falando de uma política que daqui a pouco ajudaria a pegar a pessoa, porque tu é uma história... Vamos lá, não é normal, né, Colombo? A maior parte das pessoas... Não, fora do comum. É fora do comum, sim. Né? Mas é nesse fora do comum que estão os grandes atletas. Os atletas que vão lá para as Olimpíadas e representam um país. Por que os Estados Unidos é uma potência olímpica? Porque os caras têm isso, eles pegam um monte de gente que, cara, minha vida é isso aqui. Não quero ganhar $1 milhão, eu quero só fazer isso aqui. Teu caso. Sim. Tá, beleza. Então, para ter um mínimo de civilidade... Vamos te dar aqui uma bolsa de estudo, tu faz essa bolsa aqui, não enche muito saco e vai lá e representa o país. Cara, tu vai fazer com muito orgulho. E aí reforça o comportamento do cara, acaba virando atleta profissional. Mas com uma graduação, com algum estudo, com alguma coisa ali, nem que seja pra cumprir a tal da tabela. Sim. Mas aí tu entende que, tipo, tu coleta essas pessoas, tu foi tua trajetória dá pra ver que foi na força do ódio mesmo, né? Sim. E acaba acontecendo que quanto se perde de atleta legal por não ter, né? Porque aí que tá, uma coisa que se fala na corrida, né? Ah, porque o Quênia, não sei o quê, tem um monte de corredor, os quenianos. Cara, não é que os caras têm lá, tem a questão genética e tudo mais, tem um componente, mas não é o principal. Não, lá do cultural, né? Exato, os caras ao invés de jogar futebol, ao invés de fazer outra coisa, todo mundo corre. Tem lá uma pista lá que os caras se reúnem, todo o país corre lá. Cara, é uma questão de amostragem, tu tem 1 milhão de pessoas tentando. Aquele que sair bom, ele vai ser muito bom. Se tivesse 100 pessoas tentando, o melhor talvez não seria o melhor. Quantos quenianos, né, falando de corrida, ou quantos avancines, né, ou quantos colombos nós não temos perdidos aí pelo país que não tiveram a oportunidade ali de ter o contato com o esporte, primeiro, né? E segundo, as condições, porque todo esporte requer uma condição para ser praticado, né? Então a gente fala que nem... de talentos revelados, né? Pô, revelou um talento olímpico, um cara que foi... Vamos falar de nível profissional. Esse cara é quase... É um evento raríssimo. Só que é um país de 200 milhões de habitantes. Quantos desses não tem perdido por aí? Né? É nesse sentido, eu escutando, eu fico pensando, o cara... Ele não tava nem aí pra carreira normal do cidadão médio. Não, mesmo com aquela idade, eu já tinha certeza. Não sei explicar detalhes, sim, mas sim. eu sentia. Estava dentro de mim que foda-se o resto, é isso. É isso aqui. Tanto que começou em casa, né? A maior... Não foi uma batalha. Meu pai me ajudou, né? Tanto que ele deu a bike, né? Minha mãe nunca
fez nada que fosse contra, Sim. né? Era tudo muito medido devido ao orçamento dele. Claro, também ao entendimento dele, né? Eu não tive um incentivo, tipo, pega a bike, vai. Ele foi. Eu lembro que um dos domingos que teve uma das corridas, quero ir corrida tal, vai ser dia tal. Disse, não, nesse domingo tem corrida, nós vamos ficar em casa vendo cena. E eu lembro que agora só eu lembro do... E tu tem uma pira, tu curte cedo. Tenho. Tu é fã do cara. Então, agora que eu tô montando quebra-cabeça. Mas, enfim, claro, naquela época, além da importância do público assistir em casa, era um evento, né? Então, ele ficou entre ficar em casa assistir a Fórmula 1 do que me levar pra corrida. Então, era tudo medido, calculado esse meu incentivo ao esporte. Ele deu a bike, mas não foi lá e deu solto. Vai lá, tá, compra. Não. Compra essa peça. Monta lá. Quero dinheiro para isso. Tá. Né? Foi medido, eu não sei se foi calculado. Eu acho que não, né? Foi, de certa medido devido à preocupação com o orçamento dele e da casa. Sim. Mas, enfim, o meu desafio já foi ali, porque ali eu tive que bater contra eles. Uma criança batendo contra o pai, mais ou menos. Assim, tipo, bater de frente. Não, é isso que eu quero e não interessa o que tiver que ser, vai ser assim. O exemplo foi isso aí. Eu fui pra loja e comecei a trabalhar com 11 anos. A parte de trabalhar, ele apoiou. Né? Que é mais normal, né? Orgulho ver o filho trabalhando, né? Culturalmente isso é mais legal, né? Sim. Do que ver o filho correndo e incentivar para correr. Sim. Né? Então teve esse incentivo pro trabalho, legal, beleza, né? E pro esporte, né? Ele viu, uma coisa tá meio ligada à outra, vamos fazer de conta que tá tudo junto, passa. Daí foi dançando conforme a história, né? E tu foi esperto de saber. Na verdade não sabia, só foi fazendo. Não, fui tocando, né? Sim. E ali junto amigos e conheci um amigo que também pedalava e faltou um dia um trabalho na oficina, indiquei ele. Então o Boneto é bicicleteiro até hoje, um grande amigo nosso. E esse Boneto virou um parceiro, nós andávamos todos os dias. A nossa pira de andar era tão grande que às vezes o Nikima, a turma ia pra corrida, nos dava carona, corria, voltava pra casa, largava a mochila e eu morava num bairro não tão afastado, mas não era no centro. Largava a mochila, pegava a bicicleta e subia pro centro pra andar, depois da corrida. Por anos foi assim, por anos. O Xandó Broilo também levava nós, foi algumas corridas de carona com ele, que é um grande piloto lá de Farroupilha, irmão do Adriano Broilo. Outro dinossauro, uma relíquia nossa. O Xandó, irmão do Adriano, fazia downhill. É uma das nossas referências até hoje de loucura, de pilotagem, estrada de chão, né? E, cara, mesmo as vezes que ele levou também, nós chegava do downhill, cross country, não interessa que corrida era, nós ia andar depois da corrida. Era tamanha fúria de andar que acontecia isso. Cara, que louco isso. Cara, eu acho que o esporte, como um todo, né, Colombo, eu te falo... Cara, chega uma hora que se tu não faz parte do cara, né? Tipo, tu tem que fazer. Mas é uma necessidade fisiológica, né? Tipo assim, cara, parece que tu tem que ir lá fazer aquele comportamento porque é tipo comer, sabe? O cara sente, não se vê sem fazer. Tu não consegue pensar assim, tipo, imagina um cenário que você fique não vai mais comer. Não concebe, tipo, morrer? Sim, seria um exemplo igual de quando a gente cai e não pode andar, né? Que se machuca, né? Sim. Claro, agora depois de um pouco maduro, um pouco experiente, começa a ver isso. Mas nessa fase que a gente tá contando ainda no início, era o fim, caía, machucava, torcia um pé. Era um Deus, inferno. Tristeza. Devia brigar com a mãe, xingava todo mundo. Não... Era o caos, tô machucado, não posso andar. Que foda, velho. Sim, claro. Tanto que eu andava machucado ainda, muitas vezes. Eu tenho em casa um dos meus exemplos, eu fiz uma tornozeleira, eu acho que foi no treino eu caí, torci o pé, mas torci que eu não... Eu fui até o final da pista que eu não conseguia balançar a perna, e tanto que doía. Sim, luxou legal, assim, arregaçou. E eu fiz uma tornozeleira com papelão, fiz um pedaço de raio, fita cinza ali, eu amarrei, e no dia seguinte corri. E não só essa, né? Teve muitas outras corridas que me machuquei feio e que no domingo eu corri. Né? Então, muita gente hoje, vejo gurizada nova
Que, claro, é normal, né? Eles caem os primeiros tomos, eles se batem e ficam lá estirados na pista. Chama a ambulância, não sei o que. Levanta daí, cara. É só o primeiro negócio. Eles olham assim. Aí tu vê que eles estão bem, né? Que eles conseguem até caminhar e tudo, né? Viu, então? Pelo menos sai da pista, cara. Para de trabalhar. Véio. Sem novela. Sai daqui, engole o choro e vai. Né? Então eu consigo ajudar um pouco porque cada um tá se descobrindo, né? Cada um com seu próprio corpo. Sim. E mais um grande ensinamento de esporte, né? A bicicleta ali como ferramenta, o esporte, tô aí me conhecendo, né? Eu sei até onde eu posso ir. Até Cara, onde isso velho, isso que tu acabou de falar. Eu passei muito por isso, velho. De aprender coisas sobre limite pessoal. Nessas situações, tipo, de cair, eu vou chegar. Tipo, lá em Mariporã, que eu tomei um tombo no asfalto lá. Tá aí, ó. Quebrei o guidão no meio, me arregacei, buraco no joelho. O cara disse, cara, faltava 1,5 km. Eu disse, eu vou ir pedalando na marcha na vovozinha. 1,5 km. Girando, escorrendo, melado ali, ó. Não, vamos, até o final. Tinha dado com a cabeça no meio fio, tava tudo fodido. Foi uma das vezes, né? Outras vezes também, tipo, aconteceu dessa situação de não, levanta, não. Depois da dor vai... Agora tu tá ainda com o corpo quente. Tu não tá sentindo a dor. Só que daí tu aprende essas dinâmicas, né? Tu vai doer depois. Mas ali tu tá na adrenalina, não dói na hora que tu cai, né? Então, essa parte do aprendizado por meio do esporte, por mais cruelzinho que seja às vezes, não adianta, velho. Aprender as paradas dói. E é uma coisa de hoje em dia, né, Colombo? Que a galera parece que tá perdendo, né? Tipo, viver dói. Você não nasce... A primeira coisa que tu faz quando nasce é o quê? Rir? Tu chora, velho. Dói viver. Dói, viver é sofrer, irmão. Eu reflito muito ultimamente sobre isso, né? A nova geração que tá entrando, a nova geração que tá na rua, nem é que tá do esporte, né? Sim. Fico até triste por quem não tem o acesso ao esporte para usar como ferramenta de aprendizado. Laboratório, né? Isso, sim. né? Porque eles vão demorar mais ainda para ter aprendizados, né? Mas isso aí que a gente citou, né? Depois que tu passou por esses sofrimento ali, machucado, pô, daí tu consegue medir tua capacidade. Medir não, tu consegue ter noção uma referência, né? Do que tu fez aqui, a tua capacidade é assim. Aí tu começa a ter, abre a porta e vai. É libertador, né? Claro. Porque tu diz assim, cara, essa coisa que eu encarava como um limite, com um teto, na verdade é a base. Dá pra ir muito além disso aqui, né? Então, se eu sempre fiz essa conta. Cara, se eu consigo pedalar em tais situações, em tais condições, cara, o dia que eu tô bem pra treinar, não tem por que eu não ir fazer, né? Não ir treinar, né? Então, e depois tu extrapola pra vida, né? E tu vai, sei lá, no meu caso, que eu trabalho lidando com o público, enfim, vai atender um cliente meio mal, às vezes, difícil atendimento, ou dar um problema num pedido, seja, coisas do dia a dia. Não é o fim do mundo, né? Tu aprende que, tipo... Nesse mundo, tu toma um calote. Vamos comparar um calote a um tombo na pista. Bate a poeira. Tu vai ficar lá no chão chorando? Não, né, velho? Então lá, né, no mato, sozinho, tu sabe que tu tem que levantar e ir pra casa. E se virar, né? É ali. É uma lição muito parecida, né? Muito. No negócio, tu tomou um calote, e aí? Engole, segue, aprende com ele e pra frente, né? Eu acho que é isso aí, cara. Não que tu precise... Não que... Tipo, aprender, às vezes, a dor ensina. Tu não precisa necessariamente buscar a dor pra aprender. Tu não precisa ser um masoquista. Tipo, não, eu só preciso... Aquela coisa martírio, né? Eu só vou aprender se eu sofrer. Mas a hora que tu sofrer por conta de alguma intempérie, entenda que ali tu tá aprendendo uma parada. Lógico, cada tendo uma oportunidade de aprender. Né? Isso aí. Claro, cada trajetória tem, né? Sim. Se uma pessoa começou cedo no esporte, com toda a instrução possível, com a melhor bicicleta possível, vamos voltar para o exemplo da bicicleta, treinou todos os fundamentos, né? Daí ele vai lá para o downhill já sabendo empinar, dando aéreo, pula, ele já sabe muita coisa. A chance de ele ter um tombo feio é muito menor. Sim. Assim como nos negócios. Se o cara fizesse toda aquela escolinha, estuda, o tanto de experiência, o tanto de treinamento, a chance dele tomar o calote também é pequena. Sim. Então cada um vai ter sua maneira. Tipo, eu e meus amigos lá, a gente tava sozinho. A gente, lá pelas tantas, a gente teve um VHS para assistir com filme de bike dos americanos. Eu lembro que tinha uma lojinha dos caras que iam pra corrida. Eles estendiam um tapetão no chão e vendiam peças. E lá tinha as fitas também.
Tinha uns pré-internet, né? VHS, né, cara? Eu lembro aquela vez que eu fui lá na tua casa que me mostrou no teu museu lá. Tá tudo lá, o VHS. Museu do Apocalipse lá. VHS. Que massa. Que também eu comprava VHS e fazia cópias em casa e espalhava, vendia pra galera. Uma das fontes de renda era isso aí. Olha que massa. E revista, assinava a revista, a gente olhava, né? E a gente se inspirava naquilo, lia a revista, assistia os vídeos, olhava as manobras. Não, eu quero fazer aquilo. O primeiro vídeo que eu comprei foi esse, eu acho que foi a primeira vez que eu não voltei para casa e fui andar de bicicleta. Eu voltei para casa, enfiei a fita no videocassete e assisti uma. Tendo umas ideias. Eu assisti 4 vezes seguida. Porque eu rebobinava a fita, né? Pô, agora eu tô falando de rebobinar a fita, eu já não sei quanta gente vai boiar nesse assunto. Mas enfim, vamos estudar, vamos aprender o que é videocassete. E eu até tava bravo porque o videocassete, o meu era um normal, né? Tinha uns que rebobinavam mais rápido. E eu ficava aqui esperando rebobinar a fita. Pum, play. Chainsmoker, um vídeo da Fox. Eu te receitei ele já, né? Eu acho que... Sim, tu tinha... Mas eu procurei, eu não achei, cara, no YouTube. Tem. Se tu achar, me manda, velho. Não, ou eu procurei o World of Disorder. O Chainsmoker tu achou, tu assistiu. A gente já conversou, acho que tu viu. Enfim, é uma grande referência até hoje, porque o cara juntou uma edição lá com várias modalidades, cross-country, inclusive. Tá. Tem cenas do primeiro cross-country olímpico, a primeira competição onde o cross-country entrou para as Olimpíadas. Não, que os caras estouravam as rodas nas pedras. Tipo assim... Cara, eu acho que eu me recordo agora. Porque eu assisti um monte de coisa e eu não lembro do nome. A gente falou de vários vídeos antigos, né? Tu assistiu. Sim. E daí eu lembro que eu assisti isso aí 4 vezes, cara. Eu fiquei até a meia-noite lá, assim, ó, assistindo o vídeo. E aquilo... Meu Deus, tinha um cara que deu backflip, né? Era 96 o filme. Eu tava assistindo ela em 97. Ah, então, tipo, pra época tu pegou... Tinha 360, tinha backflip... Os caras lá eram inovadores, né? Pra cena do mountain bike. Mas tu pegou, tipo, pensando assim, se saiu em 96 e tu pegou em 97, pegou fresco? Porque demorava muito mais tempo pra chegar. Era fresco. Não, era tipo, tinha uma cadeia de fornecimento bem ágil. Aquela fita VHS no tecido do cara lá, além de caro, era uma novidade pra poucos. Sendo que tinha gente que também não se interessava tanto. Não, na verdade, quase ninguém entendia. Porque é um mundo novo, né? Tava se formando, né? É isso aí. Não sei dar exemplo agora do que seria, né? Nós ir pra casa e ver aquele vídeo. E assistir. Muito, muito. E desde então, minha meta de vida era dar um backflip. Era dar um 360 e andar rápido, que nem mostrava eles andando na trilha. E assim foi, né? Um dos episódios aí que me marcou e que só me incentivou. Legal. Me inspirou. O conteúdo que tu pegava dessa galera dos aqui. Os vídeos, Trazia os traficantes de informação ali. Exato. Que massa, velho. E daí tu disseminava, tu gravava, ganhava uns pila pra copiar. Gravava e espalhava. E a cada vídeo novo que conseguia comprar, fazia uma vaquinha, tinha pra comprar o 3 ou 4 mais próximos. Nós rachava, vamos comprar em 4 esse vídeo e comprar o original. Depois eu comprava a parte deles, fazia as cópias. E essa era uma das fontes de renda na época. Que viagem, velho. Que legal. Não, mano, cara, muito bom, velho. Muito bom. E daí, essas influências... Porque, na verdade, o mountain bike começou na Califórnia, né? Estados Unidos, nessa região ali, né? Sim, Califórnia. Porque... Acho que, é uma coisa que eu sempre faço e eu acabei esquecendo, me empolguei aqui. Porque a galera que tá assistindo aqui, às vezes não tá... Cara, esses caras tão falando, velho, grego, né? Vamos lá. Ciclismo. Como um gênero. Tu tem divisões, né, Colombo? Acho que explica isso pra galera. Porque eu acho que é interessante a gente deixar claro, assim, pro pessoal entender qual que é onde que se situa Porque downhill é uma modalidade. Uma fatia. Dentro de um grupo maior que é o mountain bike, né? Que é o ciclismo de montanha. E daí nós temos o ciclismo como um todo. Conta pra galera aí, tipo, as categorias que tu manja bem dessa. A bicicleta, né? Sempre foi minha paixão. Não interessa qual, gosto de toda. Tanto que aquela primeira lá do começo que eu falei que eu montei, era de asfalto. Eu montei ela com pneu grosso, mas ela escolhi um guidão de estrada. Agora a gravel virou moda. Se um dia eu te mostrar a foto dessa bicicleta que eu montei, era uma gravel. Tu tinha inventado a gravel antes. A gravel era o 20 com calota. Era a coisa mais esquisita. Enfim, no mundo da bicicleta, daí tem a de asfalto, pneu fino e o pneu grosso. Né? Vamos separar.
Os roda fina são os espideiros, a gente chama. Os espideiros. Aquela galera bem bunda mole, que não cumprimenta ninguém na rua. Né? E o pessoal do pneu grosso, né? No mountain bike, que daí é mais geral. Tá. Anda estrada de chão, trilha, né? E dentro dessa galera do mountain bike, eu conheci... No meu início foi as duas, né? Eu ia para toda competição que eu soubesse. Porque vinha por correio a mala direta, né? Toda vez que chegava em casa a mala direta da federação... Eu não sabia que ia ter, não tinha calendário. Não tinha acesso à informação. Não tinha né? acesso, não tinha internet, né? Eu não tinha acesso, né? Sim. Era restrito. As revistas eram revistas a nível nacional, então não tinha o calendário do gaúcho na revista. A gente esperava a mala direta, chegava uma cartinha da federação. A cada uma que chegava em casa, eu disse, nossa pai, quero ir, vamos ir. O que dava, as que ele levava, né? Daí fui para mountain bike, fui para estrada. E no mountain bike... Eu não tinha muita predisposição para treinar ou pedalar longe. Eu comecei a ir. Não tá gordinho, né? Era o gordinho, era o bolota. O bolota não... Né, não Só queria empinar, dar grau e curtir, zoar com a galera. Não admirei o barato. Né, a parte de cansar. Do endurance. Sim. Isso, essa parte eu não entendi na época. Você tava criança, né? Eu andava todo dia, empinava e pulava. E aquilo me emocionava mais. Tanto que nós fazia rampa. Já tinha algumas rampas, eu ia frequentar o lugar. E tanto que quebrei bastante a bicicleta porque eu pulava com a bicicleta de cross country. A bicicleta não era para pular. E tu era o bolota. Eu era o bolota e não sabia pular. Eu tava aprendendo a pular. Né? O cara que tá aprendendo a pular destrói tudo, né? Sim. São poucos que têm suavidade no início, né? Então Sim. foi desse jeito aí no início. E com a galera do cross country, com todas as corridas que tinha na época, o ranking gaúcho, campeonato gaúcho na época, era todas as modalidades. Se tu quisesse... misturava tudo. Sim, até 98. Não, até 98 ou 97. Depois eu vou lembrar, com certeza. Se tu quisesse ser o campeão gaúcho de mountain bike, tu corria a etapa de Trip Trail, que na época era chamado o Cross Country Maratona, que era uma volta de 60, 40 quilômetros, dependendo do lugar. Sapiranga, que era uma volta bem dura, era de 68, acho. Sim. Subia Morro Ferrabras, descia, dava uma volta. E geralmente essa era... Num dia era no sábado e no domingo era o downhill de Sapiranga. Então nessas aí eu tive a oportunidade de correr as duas no mesmo final de semana. Cara, houve era uma com a mesma época, bike, era inclusive. uma... Meu Deus. Todo mundo. Sim. Só tinha uma bike. A bike de mountain bike. E geralmente era a coroa grande, né? Quem gostava mais do downhill usava uma coroa 50, porque... Embalava, né? Era estradão, andava 70 por hora, a coroa grande. Claro. Tinha uma distorção, porque quem tinha a coroa maior era o mais fodão, né? Sim, tinha uma medição de falo ali. Isso, daí, por exemplo, eu consegui comprar uma 50, mas era um piá de 11 anos, né? Nem tocava, mas eu tinha o status da corona, né? Sim. E às vezes acabava correndo cross country com essa mesma configuração da bike. Então... Sofria como condenado. Sofria. E tinha uphill também. No mesmo Ferrabras ali, no mesmo final de semana, tinha o downhill e o uphill. São Venelino, que é uma etapa clássica, por muitos anos teve o uphill. Que daí já era um pouco mais difícil que o normal, porque subia vários trechos de trilha. Que não era uma estrada. Que era mais técnico. Uma subida mais técnica, né? Não era larga, né? Estreita, enfim. Tinha uphill, o maratona, o cross country. Era tipo um festivalzão de bike, assim. Era o ranking. Eu não lembro se 8 ou 9 etapas por ano, não lembro todos os detalhes, mas se tu quisesse ser o campeão gaúcho, se tu quisesse ir bem no ranking, tu ia tudo. E só 99 ali que foi dividido campeonato gaúcho de downhill. Só etapas de downhill, campeão gaúcho de downhill, campeão gaúcho de cross country. Então até ali era normal andar tudo. Todo mundo anda tudo. Tem uma galera reclamando que tem... Eu acho que agora vai separar, eu não sei se é que eu agora tô meio por fora, mas o XCO e o XCM era misturado no ranking, agora parece que separou, tem um ranking para XCO e um para XCM. Eu tô desatualizado. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas... Eu acho que tá separado, eles tentaram juntar, foi isso? Não, era junto, sempre foi junto e eu tinha ouvido falar que seria separado. Tô desatualizado. Cara, bota nos comentários e atualiza a gente, galera do Cross aí, que a gente tá por fora aqui. Eu tô por fora, realmente. Eu divaguei bastante, mas enfim, aonde eu ia chegar mas o que eu queria dizer, desculpa te cortar, é que, cara, hoje tem uma discussão pra separar um troço que, cara, é meio que quase, vamos lá, né? Já virou 2 esportes diferentes, tá se especializando demais, né? Não como crítica, mas tipo assim, a tendência é uma hiper especialização, né? Não sei se tu nota isso. É cabível. Depende. Fora ou dentro do Brasil?
Se nós separar fora do Brasil, tá fácil, tá normal, porque tem um monte de gente que corre. Sim. O material é diferente. Aqui dentro, para nós, é difícil. É difícil, né? Eu acho mais difícil. Sim. Competição aqui. Tá. A competição, eu venho refletindo bastante e não tô sabendo me posicionar até onde vai o formato de competição no Brasil. Tá. Porque tá cada vez menor, é tudo mais difícil, o sistema não favorece essa parte do rebanho que compete. Tanto que prova isso é o tanto de gente que tá pedalando, mas não gosta de competir. Todo sábado, tu sai no sábado no interior, tu vê muitos grupos, gente muito bem equipada. Tem todo tipo de grupo. Bike elétrica agora, que é uma das novidades, né? Um monte disso, mas é porque não é competição. Entendi. Dentro da competição eu vejo acho acontecendo que o desenho isso. da competição não é convidativo pra galera. Pra essa geração. Pra nova. Tem a ver com a geração. Tá. Eu não sei, pra mim ainda não tá nítido. Eu mesmo estando dentro desse mundo eu não consigo ver, mas eu vejo assim que a competição tá perdendo espaço. Tá. E todos os demais querem andar, gostam de... Tem os que gostam do downhill, de todos, né? Mas que não querem mais competir. Tá. Querem andar, gostam de andar. Mas quer participar. Até se dedicam a certo ponto, mas o competir tá caindo fora. O competir tá tendo uma baixa muito grande. Minha opinião, eu tô vendo muito disso. Sim. Sim. Cara, eu vou te falar da minha experiência e ela é na mesma linha. Eu vi as competições... Bom, Caxias tinha uns eventos, já não tem mais. Não sei como é que tá o calendário agora, eu acompanho alguns amigos meus, eu vejo que eles vão em competições, enfim, mas a impressão que eu tenho, e é só uma impressão, é que realmente acontece o que eu tô falando, tá? É, tipo, encolhendo o universo das competições, pelo menos no nosso estado, né? Tipo, as provas, elas estão diminuindo, assim... Sei lá, tinha, por exemplo, tri-racing, agora só em Santa Catarina. Não tem mais a tri-racing ultramaratona, né? Aqui. Foi feito agora, eu acho que o Fabiano, ele fez uma prova em São Chico outro dia. Mas aí envolvia trail run, tinha bike, mas era uma coisa que já Ele acha um formato diferente do evento pra se encaixar. Já puxou a corrida, por quê? Aí entra aquela coisa que a gente tava falando antes de começar a gravar aqui. Cara, a bike, ela deu no melhor cenário, deu num teto. O mundo, tipo, daí entra tanto galera da competição como galera novos, né? Atletas. Vi bastante galera vendendo bike, vi bastante galera indo pra corrida, né? Eu sou pode ser um viés meu, porque eu tô fazendo esse movimento, daqui a pouco eu tô vendo o mundo com o meu olhar, né? Mas é uma impressão que eu tenho. Inclusive, eu já vi alguma coisa de dado mercadológico, que a bike deu uma... Sim, depois da grande expansão, né? Volta pro equilíbrio. Voltou para mas eu vejo, Colombo, que teve uma coisa aí de se perder uma oportunidade de, não digo continuar crescendo, mas se reter muito daquele boom inicial. Tem muita galera que evadiu o esporte. Não sei, cara, ficou caro. Ficou muito caro, ficou muito elitizado. Vamos falar de cicloturismo. Esse ciclista que tu fala do fim de semana. Cara, você vai dar um pedal de fim de semana de mountain bike. Vai levar na oficina. Quando é que você deixa lá? Toda semana. Sabe? A impressão que eu tenho é que começou a ficar caro. E assim, não ficou caro porque o esporte precisa ser caro. Ficou caro porque o comportamento da galera começou a demandar. O Colombo tem uma bike melhor que a minha, tem que atualizar minha bike. O cara vai lá e atualiza a bike. Só que bike melhor, manutenção mais cara, durabilidade menor, porque lá é pra performar. Não sei, concorda comigo? Sem dúvida. Né? Tipo assim, tu compra uma bikezinha ali intermediária e tal, cara, sei lá, um grupinho intermediário de transmissão, ele vai aguentar. Claro, se tu der ali nos buchos, ele vai entregar, mas ele não é pra te performar, ele é pra aguentar. Aí tu bota uma coisa mais elitizadinha, cara, ele é mais leve, componente é menos resistente, vai dar mais manutenção. Pra te manter aquilo funcionando, tu vai ter que levar na oficina direto. Sobe o custo do esporte. E, cara, tem uma outra coisa que eu reputo como principal, e aí acho que a gente fecha também o raciocínio das categorias, né, de bike ali, que a gente começou, a gente deu uma devagar. A gente tá dando a volta ao mundo, daqui a pouco eu fecho. Eu lembro que eu tava ainda. Mas acho que a gente fecha. Tipo assim, nós temos basicamente a Speed, que é ciclismo de estrada, né, as rodas finas, bunda mole que tu comentou. Eu tava falando do mountain bike, né, aí foi dividido o Campeonato Gaúcho. E que o mountain bike era tudo uma coisa só. Era uma coisa só o mountain bike. Claro, o formato de competição. Sim. Que na época era muito mais do que agora competição. Todo mundo que pedalava, que tinha bike boa, eram os que competiam.
E agora tá muito diferente. Agora os que competem é só uma fatiazinha pequena. E aí nessa fase da divisão, foi aí que eu comecei a entender pro downhill. Eu já sabia que eu gostava, teve o campeonato só do downhill, e eu fui deixando de lado o cross country, né, que não era a minha praia. Tá. E dali em diante, downhill, descida de montanha com bicicleta. Foi ali que eu fui clareando. Então, tá, vamos lá. Mountain bike surgiu como uma coisa só. Aí ela começou a bicicleta do pneu grosso. Pneu fino e pneu grosso, tá? Pelo pneu. É do pneu grosso. Daí Pneu tem os fino. que sobem, os que descem, né? Os que pedalam longa distância. Tá. E tem a galera do downhill, que descem. A gente usa um caminhão de resgate e vai até o topo do morro. E desce. E desce a trilha, né? Na competição, todo mundo desce sozinho. Cada um cronometra. O que desce mais rápido vence a corrida. Tomada de tempo. Isso, que é um dos grandes diferenciais que a gente falou antes também do esporte. Sim. Que por competir sozinho, o reflexo disso junta um pessoal diferente. Não é uma tribo que se comporta mais ou menos como cross country, motocross, um pouco ciclismo de estrada, que é uma competição em grupo, que trata a rivalidade de um jeito diferente. No downhill tem isso e é nítido o quanto é um ambiente mais amigável. Entendi. O cara que ganha, ele é aplaudido pelo segundo, o segundo perde e fica emocionado pelo primeiro. Eu sempre cito isso e todo mundo que conhece o downhill sabe que é nítida essa diferença. Tem uma diferença para as outras categorias da bike. O comportamento da tribo é diferente. Tu acha que tem a ver com o formato da competição? Tipo, tem ligação, né? O quanto isso impacta. É reflexo, né? O tanto é a impressão minha que está dentro também, sim, né? Sim, tem o a impressão que eu sou apaixonado pelo esporte. Sim. Mas não é, porque eu tenho como meta competir uma etapa de cross country por ano. Esse ano eu fiz de novo. Ano passado eu não tinha competido. Que daí eu continuo visitando as outras tribos. Pra fazer a tua leitura e ter a tua... Tá. Assim como o endurance, né? Uhum. Até certo ponto, o meu desafio anual era ir até a praia pedalando. Tá. No início eu ia em grupo. Por muitos anos eu fui sozinho. E o meu barato tá sendo ir sozinho até a praia uma vez por ano. Tá. Pra pedalar, né? Aquele dia inteiro, fazer uma longa... é muito legal. Sozinho eu fiz uma vez e foi muito foda. É muito legal. Eu fui várias vezes, um dia inteiro pedalando, uma longa distância, né? Um desafio, porque eu não treino aquilo. Então já vira um desafio pra por si só. Sim. Né? Então, eu fico visitando as outras galeras e pela mecânica também que eu faço na bike, alguns concertos, eu continuo me envolvendo com essas galeras das outras modalidades, né? Sim. Então eu fico visitando um pouco, mas isso cada vez só me reforça que a minha praia é o downhill. Sim. E que ali a tribo é diferente. Galera mais amigável. Unida. Muito mais amigável. Tá. Cara, então, né, velho? Eu acho que isso é uma coisa que... Naquela ideia que eu coloquei antes, no sentido de o esporte ter dado voltar pra essa. num teto, mas aí casa. Porque o que é o terceiro componente? Eu falei, né? Tipo, o primeiro teve um aporte gigante. Aí, num segundo momento, começou a dar uma elitizada. Tipo, falar minha experiência, velho. Já quantas vezes, cara, que eu chego, né? Quando tu chega com a tua bike. Aconteceu esse fim de semana, velho. Esse fim de semana eu tava pedalando, parei com uma galera ali e tal. Daí, tá, onde é que tá o fulano? Não lembro o nome agora do rapaz. Que tinha naquela turma, eu não tava pedalando com eles. Eles estavam subindo o Belo, acho que era. E daí tinha um deles que tava com dor nas costas, sei lá, ele tava meio ruim, assim. Voltou a pedalar, fazia tempo que... Enfim. E daí... onde é que tá o fulano? Não sei o nome dele, é o da Scott. Aí, ó. Cara, a galera se identifica pela bicicleta. A primeira coisa, velho, que eu reparei, eu sou de analisar comportamento. Quantas vezes que eu cheguei em grupo de pedal, cara, a primeira vez que tu chega no rolê, a pessoa olha descaradamente pra tua bicicleta. Antes de olhar pra ti. Ela olha assim. Aí. Vai. E continua. Tipo, o que importa é a bicicleta, é a coisa, a matéria. Sendo que aquilo ali é a ferramenta. Meios e fins. Eu sempre falo, todo episódio eu falo, diferenciação de meios e fins. Isso no primeiro episódio, que a gente gravou aqui, o convidado, ele é da corrida. E ele colocou uma ideia que eu achei muito legal, que é a diferença de moda e tendência. Que daí falou da corrida, né? Corrida é o quê? Moda ou tendência? Ele pontuou que é os dois. É uma tendência de crescimento, mas também é moda. E existe uma relação entre esses dois caracteres, que é o seguinte: a partir do momento que fica mais moda do que tendência, perdeu. Perdeu, porque daí vira
a finalidade do esporte, que é, sei lá, o desafio pessoal, a saúde, encontrar a galera, aquilo ali perde valor e cede espaço pro status, pra vaidade, distorce. pro ego, distorce o bagulho, inverte. Aquilo que é ferramenta vira o objetivo. Exato. Então, no ciclismo, a bicicleta virou um fim em si mesmo, porque ela virou um status, Tinha essa coisa do equipamento, né? Mas virou demais, ficou demais, velho. Tu chega no rolê, a galera... De ter gente que... Tá, teve piadinha, o ciclismo... Como é que é? O ciclista europeu, né? O padrão europeu. Eurostyle. Eurostyle, tipo, meia na canela. Velho do céu, cara. Assim, tem muita gente que faz brincadeira, mas tu nota, assim, que é meio uma brincadeira que... Se tu chegar lá com a meia meio despinguelada, os caras vão te olhar torto. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Isso aí determina muito. Então, pra mim, eu acho que... Pra mim, clareou depois que eu li, né? Tu leu Sim. já? O quê? Manual do Eurostyle. Sim, eu li. No Malha Rosa. Sim. E eu recomendo que qualquer bicicleteiro deva ler aquilo, porque pros que praticam vão entender o porquê eles estão fazendo isso, e os outros que não entendem o porquê dessa... É preconceito, né? Cara... E claro, só que daí eu gostaria de dizer que é a galera. Tu acabou nessa galera. E tem muitas. Tu acaba indo nessa... Tem muitas dessas galera. Tá. Que ficam olhando pra bike e tal. Mas lá nesse mundo tem. Tem um mundo legal lá no meio. Os que pedalam com a bike velha e que estão lá pra chegar no topo do morro e olhar lá de cima. Pra curtir o vento na cara na descida e que não interessa quem tá junto, ou muito menos que bike ele tem. Tem isso. Só que, às vezes, até tu se encaixar nesses meios, acontece mesmo. Tu vai cair em vários grupos aí que não fazem sentido. Cara, tu sabe que... Mas aí que tá uma coisa que é muito difusa, sabe, Colombo? Eu vi esse comportamento em pessoas que é contraditório, assim. Eu realmente fico confuso, porque tem isso, mas de pessoas que não são assim. Mas na hora que isso bota a farda de bicicleta, vira, sabe? Eu não sei, tem uma coisa de comportamento de manada, sabe? Não sei. Cara, tu quer ver uma coisa, né? Acho que tu vai concordar comigo. É grupo de bike discutindo a camiseta do grupo. Velho, eu forneço camiseta. Fornecia, né? Porque foi tão... E eu vou falar abertamente sobre isso, bem tranquilo. Cara, foi traumático, velho. Meu projeto de bike, de fornecimento, vou dizer a real. Foi traumático. Pra mim e pros meus colaboradores. Não é a maioria da galera. Mas a quantidade de pessoas que possuem um comportamento... A palavra tá meio na moda, ela é meio estranha, mas ela cabe. É tóxico, velho. Um comportamento tóxico enquanto consumidor. Não é porque é ciclista, é o consumidor. Cara, o cara chegar na loja, assim, aí, a minha vendedora chorar, velho. Porque o cara infernizou por causa de uma coisinha. Coisa que tu para e olha assim, velho, tu tem uma bicicleta de 60 mil reais, tu tá me enchendo o saco por causa disso. Ai, Thiago, mas tu não tem um padrão de excelência. É claro que eu tenho, mas proporcionalidade, gente. Chega uma hora que a conta não fecha. Porque pra quem tá dentro do universo da bicicleta, parece que o mundo é bicicleta. Mas do ponto de vista de negócio, não é um segmento... E eu notei isso, que eu coloco, tipo, do encolhimento do setor, porque eu forneço. E eu vi que estagnou, em um momento teve um boom, foi legal, mas de repente começou a diminuir. E daí, assim, um monte de concorrência no setor. No setor têxtil é bem tradicional isso, tipo, se concorre muito, se comoditiza, né? Tu começa produzindo um produto têxtil, roupa, bem, aí surge um concorrente, copia a tua ideia, e surge outro, daí para ele se posicionar no mercado, a primeira coisa que ele faz, baixa preço e baixa qualidade. E aí todo mundo entra nessa. E eu não quis entrar nessa. E o comportamento do público é determinante, porque daí a galera vai pelo preço. Daí, tipo, surgiram várias coisas. Por exemplo, na camiseta. O corte a laser. Thiago, tu não vai ter corte a laser. Cara, eu mal tinha implementado o modelo. Eu disse, mas, cara, o problema do corte a laser é que assim, ele enrola o tecido. Esse tecido não é feito para ser cortado assim. Tem que ser feito um acabamento, tem que mandar vir um insumir. Eu pesquisei a bendzinha. Não tinha no Brasil a bend. Pra te colocar que ela é a bend é cortada a laser, para dar a pressão aqui. O que a galera do Brasil começou a fazer? Cortou a laser o tecido no seco. Eu disse, a minha marca não vai fazer isso, velho. A Paquá não vai matação. fazer. Do ponto de vista de processo produtivo, é matação. Matação. Sabe por quê? Porque o cara vai botar a primeira vez, nossa, ficou linda a camiseta. Segunda vez, ficou linda a camiseta. Terceira vez, já começou a enrolar. Quem comprou aí uma camiseta com corte a laser, me diz aí no comentário se não aconteceu isso com a tua camiseta. Tão certo quanto a morte. Lavou, enrolou. E aí, uma camiseta que é feita para durar 2,
3, eu tenho camiseta minha, que é a primeira, 5 anos. Ela dura 6 meses, 1 ano. E já começa a ficar despinguelada. Então, eu vi isso e disse, mas a gente quer corte a laser, porque todo mundo faz corte a laser, por que tu não faz? Digo, porque não é o certo, né? E se eu for botar um insumo daí, em um certo momento eu achei a Band. Teve fornecimento do Brasil. Encarecia. E daí, mas é o preço. Eu digo, mas eu não consigo entender esse público, cara. Os caras têm condição de pagar, né? Tipo, tem um ticket pra pagar. Do ponto de vista mercadológico mesmo, tipo, a pessoa tem, não é R$150 que vai fazer falta, R$160 que vai fazer falta pra aquela pessoa, pra aquele público. Cara, teve gente da Bike, Colombo, que me encheu o saco. Mas não tô falando assim de negociação, tô falando de encher o saco. A pessoa te atormentar. Por causa de R$2, velho. Não, mas é que tu tirou não sei o que, R$2. E na verdade eu tava fazendo um pedido que já era até abaixo do mínimo que eu trabalhava. Eu já tava tentando fazer meio que, não, vamos flexibilizar aqui pra fazer crescer o setor e blá, blá. Negão do céu, cara, eu comi o pão que tinha uma relação com a Bike, velho. Tu tá lidando com essa tribo, né? Nós, no Downhill, eu falo muito, a gente no Downhill é muito fácil, fácil não, é comum, a gente chama, os cruzeiros, speedeiro, né? Generalizar, sim. Não é todos, mas os que são bons vão rir também. Sim. Então os ruins que, né? Eu sei, cara. Cruzeiro. Comportamento do cruzeiro é a parte ruim dos mountain bikers de cross country. Naquela tribo tem muito disso. Os caras pentelham, eles vão na oficina, o trabalho do mecânico nunca tá bom, o acabamento da roupa também não vai tá bom. É uma pessoa eternamente insatisfeita, velho. Isso, tem a ver com isso, né? Claro, é comportamental, né? Eu também não sei nada dessa área, mas... pra nós é bem nítido falar speedeiro. Speedeiro é chato, cara. O cara lá, ele nem sabe o porquê, mas ele combina a cor da meia com a cor da sapatilha. Por causa do tal do manual do Eurostyle, né? As inspirações, os famosos fazem aquilo, eles cegamente fazem aquilo. E comportamento, né? Isso aí. É uma tribo delicada de se lidar. É difícil, né? Eu vou te falar assim, ó. Eu tive uma experiência na bike, aí é uma coisa... Como? Isso são as crônicas do Endurance, né? Como eu falei no início, fala da minha história, fala da história dos convidados. E a minha história na bike, velho, tipo... Eu comecei como aquele ciclista... Cara, eu comecei pedalando... Eu tinha uma Soul, sei lá que modelo que era, mas era Aro 26, V-Brake 21 marcha. Na minha cabeça, eu pedalava com uma bota de trilha. Bota de trekking, botão. Por quê? Porque eu vou andar no mato, vou andar em estradão. Se eu tiver que empurrar essa bicicleta, vou estar com uma bota, né? Vou estar no meio do mato, bota. É óbvio que existem coisas melhores, mas eu tava começando. E eu pedalava sempre sozinho. Quando eu comecei a ir para um lado de começar a pedalar com galera, e daí eu comecei também com o lance da Paquad, tentar fazer os produtos e tal. É como tu faz, é retrospectivo, né? Na época eu não sentia... Porque eu tava meio na inocência. Mas eu notava, tipo, uma coisa estranha. Hoje eu noto. A galera, o cara com a bota de trilho, o que tá fazendo aqui? Entende? Olha o Tchó ali, o Tchó que me falou aqui na colônia. O Tchó. Cara, tinha isso, velho. Eu vim descobrir depois. Até porque gente que fez a piada me falou. Depois eles disseram assim, te viu lá pedalando. Sempre tem, né? A fatia que queria te ajudar, mas que não te deu instrução. Cara, tem a fatia que te ignorou, não foi andar contigo. Talvez deve ter alguém que disse, não, tem um tênis melhor que esse. Só que é pouco isso que acontece, né? Exato. E daí, mas assim, eu fui evoluindo, daí fui evoluindo equipamento e tudo mais. Mas amadurecendo enquanto praticante do esporte, daí chegou uma hora que eu comecei a competir. Né? Então, competir como amador. Tipo, vou lá na prova para participar. Né? Não é super atleta, meu Deus. Não é o caso. Então, eu tinha a questão de praticar competitivamente, praticar como lazer. Tive a questão profissional com a bike, de tentar incorporar, então, a minha experiência no esporte, no produto que eu fabrico, no meu ganha-pão. Até ativismo. Em 2023, eu tava fazendo tumulto aí para tentar botar a ciclovia na massa cidade. crítica. Massa crítica. Velho, em todas as frentes, Colombo.
eu tive dificuldade. Pode ser um traço meu, Thiago Guerra, né? Vou admitir, eu não sou uma pessoa muito... Mas graças a essa ferramenta, a bicicleta, tu tá aprendendo a se conhecer. Exato, mas assim, eu tenho uma coisa tipo de combatividade, de me posicionar e me exceder às vezes, tipo, mandar pastar mesmo. Mas lutando por um que eu acho certo. Minha leitura hoje, que eu dei um distance, né? Chegou uma hora que eu tive que fazer isso. Né? Eu tive que parar, não, cara, isso aqui tá me fazendo mal. Fazendo mal, mas não o esporte. Porque o esporte é da hora. O ambiente. Ou a galera. Posta... Thiago, tu tá falando de todo mundo. E entra com... Nossa, cara, nós estamos futucando um bagulho louco aqui. Vai ser louco esse episódio. Tá falando de todo mundo? Não tô falando de todo mundo. Tô falando da vibe do contexto. Aquela camada que passa das pessoas individualmente. Nós temos pessoas que se destacam nesse sentido de ser meio xarope. Mas são muito poucas. Mas o contexto como um todo... Cara, a galera da bike aí vai ter que admitir. Faz aí, vai lá no grupo de WhatsApp. Nunca teve treta por causa do trajeto do fim de semana. Nunca teve treta porque... os caras tretando por causa de bicicleta, velho. O modelo. Porque a não sei o que é melhor que a não sei o que. O cara me perguntar, Colombo, assim, ó. Tá, Thiago, eu tive uma S-Works. Depois eu comprei uma Super Caliber. O cara me pergunta, tá, e aí, qual que no teu entendimento, qual que é melhor? A minha resposta foi assim, cara, porque eu pedalo, tanto faz. Eu não consigo extrair 10% do que o equipamento pode me entregar. Eu sou um ciclista iniciante, eu comprei a bike, porque eu consegui comprar, enfim. Mas não consigo te dar essa resposta. Pra mim, hoje, a melhor é a que eu tenho agora. Né? Tá, mas por que tu trocou? Porque deu no brick. Eu tava a fim de trocar, da cor. Não era porque daí tu é da Trek, tu é da Specialized. Daí se formam, dentro da tribo, se formam microtribos e essas tribos, elas parece que vai diminuindo e as pessoas vão tretando entre elas. Não... Mas... Cara, me diz, assim, vamos lá, eu sou garraio, né? Considerando a experiência que tu tem. Porque minha quantidade de hora de voo é bem menor que a tua. Me diz, o que tu acha dessa percepção, assim? Isso que eu coloquei aqui na mesa. Qual que é a tua leitura disso, velho? Me ajuda a entender, porque realmente eu ainda tenho minhas dúvidas. Será que sou eu, que daqui a pouco fui meio bundão com a pessoa? Será que não fui eu que vi problema onde não tinha? Não sei, porque eu realmente me senti... Teve um momento que eu tive que dar... Cara, eu vou ter que dar uma afastada, que tá estranho isso aqui. A primeira coisa que me veio na cabeça é porque é mais recente que eu venho pro lado do autoconhecimento, né? Sim. E tu vai concordar que é o que a gente atraiu. Talvez perfeito. Tu queria aquilo. Tu atraiu, ou precisava... Pode crer. Disso para aprender com isso. Pode crer. Né? Essa é uma análise, mas essa análise é muito madura. Então vamos deixar isso de lado. Eu vou voltar a falar mal dos cruzeiros. Porque lá tem muito disso. No downhill também tem. Sim. Mesma coisa. A Specialized e Trek são dois grandes nomes. No downhill também. Né? Com características diferentes de ferramentas, se chamar bicicleta de ferramenta. Cada um com suas tecnologias e tal, né? É uma parte que eu gosto muito, né, da mecânica. Sim. É que faz parte, né, cara, o esporte. Eu gosto de aprender sobre a ferramenta, sobre a bike, né? É que nem o cara que... Desculpa eu te cortar, Colombão, mas assim, é que nem o cara que curte automobilismo, ele vai pirar com carro. Faz parte, né? E qualquer competidor tem que aprender sobre o equipamento para poder melhorar. Perfeito. Melhorar a performance, melhorar o equipamento. Principalmente no Brasil, fazer durar mais. A gente sofre, né? É um outro caminho, mas aqui a gente acaba aprendendo mais sobre o equipamento para ele não quebrar, para fazer ele durar mais. Né? Então é um caminho de se aprender sobre equipamento. Cara, o Bato falou uma coisa muito real, porque, por exemplo, na corrida, tem o tênis. E, velho, e tem coisas que realmente essa análise, tipo, qual que é o tipo de tênis para cada tipo de coisa. O equipamento importa. Claro, muito. E entender do equipamento faz parte. Ótimo. Muito. Eu não sei nada de tênis, de corrida. Sim, mas não consigo correr, mas eu já sei que tem o pronado, supinado. Eu já sei que dá para entender muito daquela ciência. Da sola, do tipo da sola. Sim. E vai. Só num tênis tem tudo aquilo. Imagina. E daí nós, na bicicleta, a gente tem a sapatilha, né? Que é o calçado. Só ali, um infinito, né? E mais a regulagem do taco, né? Que a gente usa o pedal de encaixe. Clipe. Milímetros na posição do taco já influencia na tua resistência, na tua entrega de potência, na tua experiência, na tua diversão, até para parar de se machucar. Então tem muito. E nós estávamos só falando do tênis, né? Uhum. E do tênis, o que te junta com a bicicleta é o pé de vela.
que pode variar o tamanho, a largura. E depois vai para a coroa, a transmissão. Assim. Então tem muita peça, muita coisa que dá para aprender, mexer, melhorar. Muita coisa para se aprender. Então, ali no mundo da competição, a parte boa é que eu comprei tal modelo. Gostei dessa parte ou não, não percebi, mas eu converso com a nossa tribo, alguém percebeu alguma coisa. Ou lá pelas tantas, alguém quebrou um pedaço. E a gente viu que, aquela parte que quebra, a minha não quebrou. E, como uma tribo, todo mundo se ajuda. Vai construindo uma parada legal. Todo mundo se ajuda e tudo é legal. Troco de bicicleta lá pelas tantas, no downhill acontece não mais tanto. No início acontecia mais. Vamos treinar. Eu desço uma vez com a tua bike, tu desce com a minha. Tá aí, o que tu sentiu? A tua é muito boa pra isso. A tua pula melhor. A tua... trocar... A gente ainda faz. Isso é um grande aprendizado. Quem não tá fazendo, assim, sinto muito. Começa rápido. Porque às vezes tu troca a bicicleta, tu desce vai uma descida com a bicicleta do teu amigo. Nossa, ele botou o manete do freio 5 milímetros pra cima. Esse foi um exemplo mais nítido. Eu sempre usei os manetes para baixo. Para baixo. Ano passado eu andei com a bicicleta do Luquinha, um cara lá de Santa Catarina, um piloto, uma grande referência. Ele sempre usou os manetes altos. E eu andei com a bicicleta dele na pista. É por isso, cara. Porque outros anos o Markov, o grande mestre do downhill nacional, usava os manetes para cima. E sempre me falava, levante esse manete, tá errado. Por isso, por aquilo. E eu acabei não dando atenção. Não fez sentido, né? Foi. E ano passado eu desci com a bicicleta do Luquinha. E aí eu... Nossa! No meio da trilha. Abriu. No meio da trilha. Agora fez sentido, agora entendi. Daí agora tô eu falando pros caras, levanta o manete. Passando pra frente, né? É isso. E daí onde eu quero chegar? No downhill tem muito disso. E no cross country? Não. Quando é que tu vai... Quando é que alguém vai andar com a bike do outro? Vai riscar. Tem a regulagem do banco, o meu fit. Né? A galera que leva o fit ao extremo, que é uma ferramenta ótima, né? De se ajustar. É mais uma parte de todo esse mundo de ajustes, né? É o bike fit. Sim. Que é recente, né? Coisa que cresceu bastante nos últimos 10 anos, eu diria. Sempre esteve, mas a gente fala... Quem popularizou, acho que até menos, velho. Falo do popularizar, né? Sim. O fit. Você quer. Comprou a bicicleta ontem, aí deu fit. Né? A gourmetização, né? Nessa tribo é um negócio que fica ruim, né? Pegou demais. E daí essa troca de experiência no cross country, ou no speed, com essa tribo, é por isso que eu generalizo, mas eu gosto de discutir sobre. É um tipo de preconceito, mas... Não, tá problematizando, né? E, cara, não acontece tanto essa troca de experiência, discussão sobre equipamento. Então, o que se fala? O cara comprou a bicicleta top de linha e ele fala só o que ele achou. Às vezes, muitas vezes é o cara do nível mais baixo, o cara que não tem tanta experiência, nunca usou tanto das outras marcas. Então, é background que eles falam, né? Ele não tem tanto, né? Daí ele vai compartilhar a experiência dele, mas a troca fica magra, né? Sim. E nessa tribo tem bastante disso. Daí fica muito mais levado ao status. Eu comprei aquela porque, cara, aquela é a pica. O campeão mundial anda com aquela. Mas daí tu sabe diferenciar a característica, a altura do pivô daquela para track. Né? No downhill também se fala bastante agora do pivô alto. Que tá dentro da geometria do quadro ali, é o esquema dos pivôs, faz com que a suspensão trabalhe diferente. É meio básico assim, né? Tem gente que ainda não sabe o que é o pivô alto e o pivô baixo. Tipo, a Trek rumou pro pivô alto, a Specialized ainda não. E tem gente que não sabe disso. Então, tem que ler, tem que saber do que se tá, né? Sim. Essa troca, tem muito para aprender. Então, quanto mais troca, mais se aprende. Mas na galera do cross country acontece menos, porque tá muito mais pelo status. A cor da bermuda combinando com a bike vale mais do que a durabilidade do cassete corrente. Sim. Cara, então... a gente compartilha de uma visão que é a seguinte. Eu mapeei, né, eu vejo que acontece essa estagnação do setor e essa dificuldade. E eu, na minha experiência e dentro, percebo que uma das coisas que deu uma certa... Porque vamos lá, né, Colombo? Cara, vamos pensar assim. Grande público. Massa, galerona. Cara, o rebanho. Galerão. Cara, o cara começou a pedalar. Foi lá no médico, o médico disse pra ele, tu tem que fazer esporte.
Vou comprar uma bicicleta, tem um monte de gente pedalando na rua, vou pedalar. E esse cara comprou a bicicletinha dele lá, sabe nada, tá lá com a bota de trilha dele, que você... Chegou no grupo do pedal. Ele não é acolhido, velho. Em certos grupos não, acontece muito. Tu entende? Vamos lá, epidemiologia, né? Tipo, alguns lugares ele vai ser acolhido. Em boa parte dos lugares ele vai ser acolhido. Mas a quantidade de lugares que ele não vai ser acolhido... Não digo acolher, bunhar e florzinho. Não, velho. Não, e aí, meu, chega aí, cara, essa bike daqui a pouco assim, daqui a pouco assado, vamos fazer aqui junto. Mas não com aquela autoridade messiânica, porque isso tem, cara, nos grupos nossos sempre tem um cara que é o cara que sabe tudo e tal. Daí tu vai conversar com o cara. Aí começa umas medição de fala, né? Tipo, porque eu fiz tal pedal, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Tu fica olhando assim, Strava. Irmão, eu tenho com no Strava. Colombo, eu tive situação de atendimento que eu tive que me posicionar desse jeito. Chegar assim pro cara, assim. O cara lá dando aula pra minha vendedora sobre roupa, sobre não sei o quê. E visivelmente tava aquém. Ele achava que sabia mais do que de fato ele sabia. O que é horrível, né? Daí eu... não, cara, isso aqui funciona assim. Mas não sei o quê. Eu disse, não. Vem cá. Vamos... Argumentos de autoridade. Botar o pau na mesa. Literalmente. Aqui, ó. Eu tenho essa experiência. Fiz isso. E vamos lá, minha experiência não é uau também. Mas eu precisava fazer isso pro cara se acalmar e me escutar. Completamente desnecessário. Não precisa disso. Sim. Quem fabrica roupa sou eu. Eu que entendo. Entende? Eu faço a peça. Eu passo as arguras da linha de produção. Eu entendo os limites. Aí é uma coisa que eu percebi, assim. Quando tu entra num setor como industrial, né? Produzindo um produto, fabricando um produto, colocando ele no mercado e rodando, parará, sempre tem a fase de protótipo. Tu vai testar, ajustar, tu tem uma ideia, tu concebe ela, tu coloca no mercado, vai colhendo os tais feedbacks. O feedback ele pode ser bom ou ruim, mas antes de ser bom ou ruim, ele tem uma outra camada de classificação que é construtivo ou destrutivo. Uma coisa é te dar um retorno, Colombo, vamos supor, manutenção de bike. Cara, achei legal aqui o jeito que tu colocou e tal, mas daqui a pouco o preço, né? Não acho que poderia ser um pouco mais em conta? Aí tu vai me retornar, dizer, não, isso aqui foi por tal coisa. Entendi. Mas tu vai ficar, cara, achou caro. Isso é construtivo. Outra coisa, porque imagina, como assim que eu vou te cobrar? Não, tá abusando? Trabalhou 5 minutos, quer me cobrar tudo isso? Cara, não é tão fácil tu em casa, né, velho? Tem uma história que é muito contada do ambiente corporativo, que é assim, chamou um super servidor lá, a empresa chamou, pifou, já conhece, né? Chegou o cara lá, o cara mexeu, fez teste e tal, era só apertar um resistorzinho, uma coisinha lá. Coisa simples. Vamos lá, era apertar um parafuso. R$10.000. Como assim? Não sei o quê, quero um orçamento que justifique esse preço. Apertar o parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 9.999. O conhecimento não é valorizado pelas pessoas, né? Então, na interação com o público, só que sim, isso é normal em qualquer segmento. Só que eu notei, cara, que com a bike foi mais árduo. Foi difícil. Sim, os feedbacks da galera, muita incidência, e de novo, não é a maioria, mas a quantidade da incidência, apesar de ser minoria, é uma minoria importante. Não é aquela minoria que, tipo, meia dúzia de feedbacks destrutivos. Como aconteceu essa situação, assim, velho, eu tava no pedal no fim de semana, velho. E vinha o cara, o fulano lá tá com a tua bermuda, se assou. E uma coisa assim, Thiagão, olha só, o brother lá tá assado, cara, ele tá com a tua bermuda, dá uma olhadinha lá. Preocupado? Tipo, putz, cara, deve ser foda pra ti. Sim, não. Preocupado com o meu amigo que tá assado, mas preocupado com o fabricante da bermuda, assim, que também não quer que aquilo aconteça. Não vai ser um momento legal pra nenhum dos dois. Não é o caso. Eu senti um certo regozijo, senti um certo gozo no momento de... porque tu tem aí o negócio e fica assim... Eu vi muito isso, velho. E daí tu chegar na pessoa, velho, o que deu e tal? Não, fazia, sei lá, 3 meses que eu não tava pedalando, aí eu fui pedalar hoje com a galera aqui e tal. Ele nem cogitou culpar a roupa. Não, ele até comentou assim, eu disse, mas velho, tu tá 3 meses sem pedalar. Vocês foram fazer um pedal de passeio, estão pedalando na coroinha aí faz 3, 4 horas. É óbvio que tu vai te assar. Pode botar uma bermuda da Santini, tu vai te assar.
Não tem, cara. Tipo, tu tá sem o calo na bunda. Tu tá ali 3 horas, girandinho, levinho. Tu não levanta, você limpa. Todo mundo se assa, velho. Então, assim, eu mesmo já me assei em situações desse tipo. E é normal. Só que daí é aquela coisa, não, a culpa não é minha. A culpa é da peça. E daí tem que ter um cristão pra ir lá te apurrinhar o teu. E eu tô no meu fim de semana. Eu tava no meu momento de lazer, não tava lá profissionalmente. Cara, então esse tipo de coisa aconteceu bastante. E assim, comigo tudo bem. Eu sou o dono da empresa, eu que aguento o BO. O problema era os meus funcionários ter que lidar com um comportamento desse tipo tóxico, sabe? Uhum. Chegou uma hora que eu vou descontinuar. Cara, não adianta a gente continuar insistindo. É difícil de atender a galera. O público tá reduzindo, tá diminuindo o segmento, mercadologicamente falando, tá reduzindo. Daí tu faz conta. Tipo, a carga a hora máquina que eu gasto para atender esse segmento, eu me incomodo isso, lucro isso. Se eu dedicar para um outro... Sim. Eu sendo bem transparente. Dar e receber desequilibrado, total. Cara, é gestão. Eu tô sendo bem transparente. Tipo, qual segmento? Já corrida. Fiz uma migração. E aí eu tenho até um paralelo para dizer. Tipo assim, tá, Thiago, tu nota a diferença? Noto. Na corrida a galera é diferente. Sabe? Parece ser um pouco mais leve. No sentido dessas coisas de feedback destrutivo... Os próprios grupos entre si são mais leves nessas coisas de... Cara, tu corre com tênis, outro corre com outra, a galera é mais leve. Ainda não tem. E eu falo ainda porque é um medo que eu tenho. Que na corrida se desenvolva algo dessa ordem. Porque, cara, rede social, né, velho? Surge um cara e daí entra essa coisa. Tipo, o cara vai falar sobre o assunto, ele vai polemizar, ele vai encher o saco. Ele não vai falar de coisa boa, de aprendizado. Nós estamos aqui, de uma certa forma, polemizando, mas a gente está tentando encontrar respostas para evoluir, né? Quem tu propôs ali, Thiago, daqui a pouco, num certo sentido, tu tinha isso em ti, tu puxou. E sim, muito provavelmente. E talvez na corrida não, né? E talvez eu esteja entrando nessa jornada na corrida já com aprendizado para não repetir alguns erros meus, e eu não tô me eximindo de erros, né? Então, eu acho que isso, cara, é uma coisa que eu fico triste por um lado, porque é um esporte muito legal. É um esporte que eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo, sobre os meus limites e tal, dentro da bike, e aprendo ainda. Mas eu lamento por isso, sabe, cara? Por a galera, às vezes, tipo, o jeito que a coisa... E não é um ou outro. Não existem culpados. É um processo, né? Uhum. Então, se formou uma amálgama comunicativa ali, um contexto comunicativo que meio que reverbera isso. Então, daí, voltando lá no ciclista iniciante. Chegou no rolo do pedal. Essa é a vibe. Daí o cara pensa, tá, tudo bem. Aí leva a bike na oficina, conta alta. Cara, eu vou pagar caro pra caramba na manutenção. Vou pagar caro pra caramba no equipamento. Pra ir lá no fim de semana e o grupo do WhatsApp ficar brigando? Quem quer saber? Eu vou jogar futebol, vou correr, vou jogar beach tênis, sei lá. O cara vai buscar... Na melhor das hipóteses, na outra ele vai encher a cara. Ou vai abandonar o esporte como um todo. Vai pra essa outra... Quer saber? Não é pra mim. Isso. Entende? Então, assim, a proposta que a gente tá colocando, isso aqui a gente tá problematizando, não porque a gente quer azedar. A gente quer que as pessoas reflitam, porque existe um impacto muito negativo. Além do encolhimento do esporte, da perda de relevância, que já é um esporte pequeno, já é nichado. Poxa, tu já tá nichado, e de repente tu encolhe o que já era, né? Então, porra, e é uma coisa, me parece muito simples de resolver. É só parar de olhar pra bicicleta quando você cumprimenta a pessoa, olhar pra pessoa e pedir o nome dela. Começa. São coisas fáceis de fazer, sabe? Mas aí, e eu trocando essa ideia contigo, tem essa coisa daqui a pouco do tipo do esporte, né? Competitivo, disputar tempo, daí mexe com os brios, talvez tenha isso. Sei lá. Sim, tem muito do comportamento e o viver em sociedade, né? É tudo a ver com isso. E aí não vejo tanto no downhill, repito, né? Porque lá é legal essa comparação é legal porque é pra provocar, né? Tipo assim, no sentido de, cara, vamos refletir. Se tem um lugar que os caras estão andando de bicicleta que é diferente, por que não pode ser também? Porque tem. Estamos falando aqui do grupo que aceita ou que não aceita. Tem os outros grupos, só que daí eles ficam menores. Uhum. Tipo, o pouco que eu pedalo ali, tô pedalando com o Varta, Boneto, esses caras das antigas ali. Sim. Para eles não importa com qual bike eu vou. Sim. Mas se eu vou meio fraco e que eles tinham que esperar, eles já não gostam tanto. Só que ali, por a gente ser amigo a longa data, eu já sei que eu não quero fazer eles esperarem tanto, né? E aí eu já sei me encaixar um pouco. E eles
Se eu tô num dia ruim, eles esperam sem problema nenhum. Não vou ter que gastar. Não é problema nenhum, né? Mas ali já é um grupo de 3 ou 4 pessoas, já tá muito bem entendido. Todos que pedalam há no mínimo 20 anos. Pô, é entendimento próprio de cada um, né? Maturidade. A dinâmica, gente dessa idade que já tá maduro, né? Dinâmica de grupo. Legal. E aí o grupo dos mais iniciantes estão indo pedalar. Vai acontecer muito disso, sim. E outro que tu citou ali pelas tantas, que além de todas as dificuldades, estamos falando dos preços, né? Que tudo aqui no Brasil para nós é caro, né? A gente importa muita coisa, né? E tudo aquilo, daí tá. O iniciante chega lá na loja. Isso é o que mais, de todas essas discussões, o que mais eu aponto e que me deixa triste. O médico mandou pedalar, ou o mais novinho quer ir pedalar. Viu na TV, viu no YouTube e achou bonito. Qualquer um desses chega lá na loja. Alguma das lojas. Não são todos. Mas em algumas vezes acontece. Quanto tem para gastar? Não sei, tenho 2.000, achando que é um monte, né? Aí eles vendem a de 2.000 pro cara. A loja, tu disse. Existe muito desse problema da falta de instrução da loja pro cliente. Entendi. Só que também a falta de instrução do cliente, né? Porque se ele chega lá sem saber o que ele quer, já é um problema. E o lojista que não sabe... Lê o cenário. Que não lê, que não se dedica ao bom atendimento, né? Ao fazer bem feito. Porque se o cliente chegou lá e não sabe nada, mas ele sabe que quer uma bike, e o bom atendente, ele vai resolver. Né? Só que daí tem muito disso que eu vejo. Por exemplo, o cara quero uma bike barata. Não posso gastar. Tem isso, normal, né? O sim. adulto chega lá, não posso gastar. Tradição. Eu quero gastar uns 1.000. Eu, na posição do vendedor, às vezes eu como amigo, me fala, eu quero começar a pedalar. Esse papo aí. Uns 1.000 pila dá pra começar? Não. Eu, Rafael Colombo, tu é meu amigo. Se é pra gastar esses 1.000, não. Não compra a bicicleta e não começa agora. Se tu comprar de 1.000, na minha opinião, vai ser pior a experiência. Tu vai frustrar. Vai acabar. Tu vai comprar um lixo, porque o nosso mercado... Vamos usar o exemplo dos R$1.000. Por R$1.000, tu entrega uma bicicleta que é uma merda. Aquela que tu anda, ela tá toda mole. Por mais regulada que ela esteja, a experiência... Não funciona. A experiência é uma bosta. Sim. Né? Porque de carro, todo mundo entende. Todo mundo sabe que o carro chinês não é tão bom. Todo mundo que compra um carro estuda quantos quilômetros dura o óleo, que aro que é o pneu, para ser o pneu mais barato, quanto custa o seguro obrigatório do carro, o seguro de tal segurador. Todo mundo faz uma pesquisa contextual ali, né? Para comprar um carro. Escolhe até a cor. E para bicicleta, não. Essa mesma pessoa chega lá e diz, eu quero uma bicicleta dessa aí, ó. Achei essa amarela aí bonita. Eu quero uma dessa, mas não quero gastar muito. Faz 20 vezes? Faz. E leva para casa a bicicleta amarela. Não sabe que tamanho ela é, para que ela serve. Né? Claro, tem a parte do vendedor. Né? O vendedor tem uns que fecham os olhos, entrega a bicicleta amarela que ele pediu e tu te fode se ela é o teu tamanho ou não. Sim. O cara lá, ele pede um tênis amarelo. Pô, o cara sabe que número ele calça. O vendedor, ele vai te dar o 42 e o 41 para saber qual fica melhor no teu pé. Um bom vendedor. Vai trabalhar a experiência ali. E a bicicleta é a mesma coisa, tem tamanho, né? O cara de 2 metros não vai comprar a bicicleta pequenininha. Então, o que eu mais vejo nessa discussão, eu vejo antes de discutir as galeras que não se fecham, eu gostaria de começar por isso, porque ali já morre muito futuro ciclista. Porque o cara frustra, ele comprou a bicicleta podre, barata, e foi lá. Em Farroupilha, para nós, é o clássico que tem o Santuário de Caravaggio. Uhum. Aqui na nossa região, quase todo mundo conhece, só que para nós é a pedalada básica. Básica, porém divertida, agradável, né? Tem até uma ciclovia. Tem ciclovia, cara. Farroupilha tá na frente de Caxias pra séculos. Nossa região, pra nossa cultura aqui, tá é acima da média. Tá acima da média. Farroupilha tá acima da média. Sempre foi um caminho tranquilo, uma referência. Pedalar Caravaggio. Todo mundo que começa bate e volta Caravaggio. Quer ir até Caravaggio de bicicleta. Pô, pra muita gente é um desafio. Sim. Que legal que um dia tu comprou tua bicicleta e foi até Caravaggio pedalando. Só que se tu fez com essa bicicleta podre, tu foi com o pneu vazio, a roda mole, tu não tinha preparo, tu nunca fez na vida. A tua bunda já doeu na ida, né? Na volta, tu só queria ir pra casa. Tu encostou a bicicleta no fundo da garagem? Nunca mais. Tu sofreu? Tu não vai querer mais aquilo.
E é o que tem, sei lá quantos % do pessoal tá lá, a bicicleta na garagem. Ah, gastei R$1.000 na bicicleta, andei uma vez só. Me dá 200, tu leva ela. Pois é, né? Quanta galera derretendo a bikezinha. Então, antes das galera chata, eu vejo isso. Que muitos morrem por aí. Daí tá, vou comprar uma melhor então. É isso. Tem uma, né? Aquela aí, 3.000. 3.000 é duro, mas eu vou comprar. E compra de 3.000 e ela ainda é uma porcaria. Né? Entendi. Claro, dá pra analisar. Se o bom vendedor disser, tá, o que tu quer fazer com ela? Não, eu quero andar uma vez por semana. Essa de 5, tu vai se divertir. Né? Se ele te mostra de 5, te entrega de 3 e te avisa que, né, é só o meio do caminho, se tu estiver ciente, beleza, tu vai pedalar. Se ela quebrar cedo, tu já sabe, né? Mas com 3.000 talvez já não quebra tão cedo, né? Porque aquela de 1.000 nem sai da garagem. E daí tem tudo isso, né? Do vendedor, o comprador, o que pesquisa, o que não sabe o que quer. Ali que mora uma grande fatia. A comunicação, né, cara? Eu acho que isso é verdade. O pessoal... Se nós olhar mais de cima tudo que nós estamos falando aqui, é o viver em sociedade, né? É o entendimento, cada um se conhecer e tal, né? Sim. O vendedor, às vezes o vendedor bom, ele tá num dia ruim e trata o cara coice. Ele já não se autoconhece, então, né? Sim, faltou autoconhecimento. É verdade. Quase tudo começa por ali, né? É verdade. Tu sabe que essa coisa da experiência de loja, ela realmente corta muita galera. Muito. Verdade. Então, né? Pra que tu vai pedalar? Cara, tu acha que tu tem isso, então daqui a pouco segura um pouquinho mais, vamos parcelar, vamos montar uma bike aqui, resolver, porque esse cara, ele vai ser o cliente do futuro, porque é aí que tá a curva de vida do cliente, né? Ela tá muito curta. Então, tu atende o cara, tu conscientiza ele que ele precisa de equipamento melhor, pode ser meio duro no início, mas ele vai reter aquele cara, ele vai continuar praticando o esporte depois. Muitos desses, eles já estão lutando com muitas lutas internas já. Ele tá com preguiça, ele tá com dor, sei lá onde, ele já tá sem dinheiro, ele tá com a mulher que quer ir para outro lugar. A bicicleta já tá assim, amarrado para ele sair pedalar. Se aquela pedalada não for boa, ele não vai para aquele lado. Tem muito disso. E ele vai encarar como punitivo, né? Total, só sofreu. Verdade. Só sofreu, não vai querer aquilo. Então ali morre. E aí morre o novo ciclista. Já morre antes de nascer. Sim. Isso nós falando de um adulto, né? Estamos falando de um adulto. Sim. Mas, se nós falar do novinho, ele não vai sofrer tanto, ele vai para Caravaggio uma vez, ele não vai se cansar. O jovem tá cheio de disposição, mas ele não vai sentir nenhum barato, né? Porque a bicicleta toda mole, né? Descida, ela não embala. Não vai dar vento na cara. Ele vai tentar empinar, o freio não é tão bom. Pode ser que ele caia de costa. Alguns, né? Não todos, né? Então pode ser que o novinho daí não tenha a experiência boa. E esse daí tem tantos outros caminhos. Sim. Que a bicicleta também não vai brilhar para ele. Então... Cara, que legal. Nossa, esse insight é muito bom. Então, né? Lojistas, fica aqui. Vamos lá. Meus amigos, né, cara? Meus amigos. Né? Vamos puxar aí. Cara, é isso aí, né, Colomão? E assim, ó, dando uma guinada para um outro lado, já meio que encaminhando pro final. No downhill, cara, nesse sentido de experiência coletiva, o que tu traz mais de legal, assim, pra fechar? Experiência que tu teve, assim, com a galera. Eu vejo que vocês fazem umas fusarcas legal, assim, tipo, pós-prova é diferenciado, assim. Essa coisa da loucura, da anarquia, Cara, essa coisa de extravasar, assim, dá pra ver que vocês estão extravasando, assim, né? E eu falo com um olhar de fora porque não é o meu perfil, mas eu acho muito da hora, sabe? Tipo, o comportamento eu acho muito legal. Porque parece que é aquilo que eu comentei no início, é uma coisa... Parece que tem vida, tem autenticidade no comportamento, né? Vocês fazem umas maluquices, tem os teus vídeos lá no YouTube, quem me conhece... @Rafael Colombo, como é que é? Colombo.dh. Colombo.dh. Cara... Tem muito vídeo engraçado lá, velho. E eu acho legal, assim, dá pra ver na galera que aquilo é orgânico, que é autêntico, que não é feito... Isso com certeza. Né, cara, tipo... Cara, fala um pouco mais dessa parte, assim. Isso que ali, né, eu não me dedico à área de social, né, mídia. Não, é por isso que eu falo. Muito que acontece não tá ali. E é o que junta na nossa tribo.
né? Para não chamar de maluco, junta excêntricos. Excêntricos. Né? É muita gente que tá ali, esse esporte precisa de coragem. Então, os que estão ali têm um tanto de coragem diferente da média. Então, pode ser um bom separador. E por reforçar as amizades na competição, né? Aquele esquema de por competir individual, de não enfraquecer e não ser discutido a amizade na competição, só reforça. Comemorações, bebedeiras, agora já mais não tanto. Sim. E daí eu também ainda não sei se é a minha visão, porque eu tô com 40 e alguma coisa, eu tô em outra fase, né? Então, não sei se é a minha visão, mas no geral mudou também. Os mais novos do esporte também não fazem mais aquelas bebedeiras no sábado. Já entenderam que não é vantagem correr de ressaca, né? Não tem vantagem nenhuma. Mas antigamente, até em Copa do Mundo, as nossas referências, os vídeos que a gente comprava, depois daquele primeiro que eu citei, uma boa parte do vídeo era mostrando a loucuragem deles. Na festa, antes ou depois da corrida, foi ali que eu me inspirei. Eu quero ser louco que nem esses caras também. Não só a manobrinha tal, andar rápido e ganhar a corrida. Eu quero ser louco que nem esses caras. O pessoal aí vai ver minha foto no Instagram. Sem o cabelo em cima, tipo Bozo. Porque pra mim, além de engraçado, é um pouco da atitude. Agora eu entendo melhor. Na época eu só queria imitar uns caras. Shaun Palmer é o nome de um piloto que tava lá no primeiro vídeo, um americano, que teve muitos títulos, era um cara loucão, ainda é. Né? Eu me identifiquei com a atitude do cara. Louco. Aqui é tido como louco, mas no meio do esporte, normal. Os caras que fazem festa... Atitude. É um negócio que diferencia pela atitude. Sim. E a galera... E essa coisa da galera nova que tá entrando no DH, assim... Vamos lá. É que o esporte, ele nasceu num contexto. Se tu for ver esses vídeos antigos, assim, tu vê que, cara, ele foi germinado na anarquia da loucuragem, assim. Porque os caras pegavam a bicicleta, vou me jogar dali. Era uma coisa meio kamikaze, assim, no sentido... Tanto que nós temos o nosso amigo kamikaze, né? Uhum. O apelido do nosso mecânico de suspensões aí é kamikaze. Cara, o negócio dos caras era se jogar num barranco, assim, pra ver qual é que era. Isso. E começou assim, né? Depois foi adquirindo moldes de estrutura, o esporte, com regras e tudo mais. Mas a origem do esporte está numa galera meio maluca mesmo, né? Então, será que a perda desse componente meio caótico, meio anárquico, no sentido de que hiperprofissionaliza, fica muito certinho, muito hermético, muito bonitinho. Cara, será que não sei, daqui a pouco eu tô aqui falando uma bobagem, mas perde alguma coisa que é importante pro esporte? Com o que tu falou. O que tu acha? Com o que tu falou, eu consigo montar aqui, claro, mais do meu entendimento. Que não que tá. Se a gente assistiu Clunkers, é um vídeo bem antigo que mostra a história do mountain bike. O pessoal da Califórnia, em tal morro lá, que eu não lembro todos os detalhes dos morros, que começaram a adaptar as bicicletas que se tinha no mercado. Não tinha nem suspensão, era garfo, né? Não tinha nem freio no aro ainda, porque naquela época o mais comum era o freio torpedo, o freio contrapedal, né? Aquele que se freia girando o pedal para trás. Que começaram a divergir do ciclismo, que o ciclismo normal até então, o ciclismo de estrada, o pneu fino, competição. Mas por isso que nessa galera tá sempre muito mais ligado à competição, né? Sim. Porque o cara que quer passear não é daquela bicicleta lá. Então a bicicleta de passeio, a de trabalho, que sempre existiu, né? A de trabalho, que para conforto ela tem o pneu grosso. Então chega nessa galera que lá em 1970 em Guaraná de Rolha tinha um morro, tinha a bicicleta do pneu grosso e tinha os caras que queriam descer, os caras que tinham que se divertiam descendo o morro. Começaram a adaptar. Tom Ritchie, Gary Fisher, as lendas, os caras que começaram a adaptar, pegar o que se tinha no mercado e melhorar e mixar elas com o que ciclismo de estrada, que, por exemplo, um exemplo é as marchas. A bicicleta de trabalho, de passeio, não tinha marcha. E a bicicleta de speed, tira as marchas e bota lá. O pneu grosso, né? E fazer esse mix. E aí nasceu o mountain bike. Realmente, ele nasceu descendo montanha. Os primeiros registros, claro, a história que eu conheço, ainda tem muito para estudar. Mas o mais comum é que, tanto de mountain bike e competição, foi essa turma na Califórnia, começou descendo o morro com as bicicletas de pneu grosso.
tirar tempo. Tirar tempo, cada um na sua vez, descendo o morro, uma estrada de chão, rapidão. Então, dali foi derivando, né? Daí vai derivando. Quem gosta do pneu grosso, mas quem gosta do pneu grosso para competir, para pedalar longe, para se desafiar mais fisicamente do que tecnicamente. Físico, digo, resistência do que técnica, né? Sim. E aí tem as derivações, né? É a parte daí comportamental. Aí vai montando o perfil. Personalidades. Mas origem é lá, é um mountain bike como diversão mesmo. A adrenalina, né? Diversão, mas adrenalina, atitude. Os excêntricos, né? Sim, os que gostam do perigo, né? Entendi. O bril. Quem gosta de sentir mais, expor o bril. Entendi. Cara, é isso aí, velho. Eu tô satisfeito, Colombo. Tem alguma coisa pra encerrar aí que tu gostaria de deixar registrado Não, bom que encerre, né? Se conversar, a gente vai até a meia-noite mesmo. Não, cara, a gente... às vezes o Colombo vai lá na Paquá, velho, a gente perde a hora, velho. Porque realmente, cara, eu acho muito legal a tua história. Eu acho muito legal essa coisa que tu falou, a palavra atitude, sabe? Acho que isso é importante no esporte. Todos os esportes. Ter atitude. Ter a tua marca, porque senão fica padronizado, né? E no downhill, principalmente, todos estão ali com sem a máscara. Legal. Aliás, todos usam a mesma máscara, mas ela tá muito perto da essência. Mais próximo. Não distorce, não tá mascarado lá com a sapatilha branca, meia branca, 3 dedos acima do tornozelo, porque isso, porque aquilo, não. Chato. Cara, isso é chato, velho. Cada um luta com a sua máscara, né? Cada um se posiciona na guerra da melhor maneira que pode, né? Cada um cumpre sua função, né? Mas no downhill a essência tá muito pura, a tribo que se junta ali é muito simples. Que legal. Né? Então, quem puder conhecer mais do esporte vai gostar, com certeza. Fica o convite aí. Sim. Colombão, brigadão. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai ter que gravar mais um, porque provavelmente vai ter uma galera revoltada nos comentários. Por favor, comentem. Pode comentar bobagem Comenta mesmo. aí, ó, roda fina. Cruzeiros. Vocês são tudo farinha do mesmo saco. Mas eu falo com um pouco de... Esqueci a palavra agora, mas um pouco de propriedade, porque o meu primeiro troféu é de speed, de road. Então, eu comecei por ali. E ainda conheço gente, e são todos meus amigos. Né? Eu gosto de brincar bastante com eles, mas são diferentes. Né? A gente passou, sei lá, horas aqui falando. Sobre diferenças. Mas nós somos todos bicicleteiros. Todos aproveitando muito dessa grande ferramenta. O barato é esse, né? E pra encerrar, uma coisa que é engraçada, é um termo que tu usa, né? Bicicleteiro. Tem ciclista que se ofende se tu chamar de bicicleteiro. Eu já ouvi gente se ofender. Eu não sou bicicleteiro. A gente fazer uma diferenciação. Bicicleteiro é o cara que usa trabalho, o cara que vai de bonezinho, roupa de trabalho. Isso é bicicleteiro. Um cara... Já vi em grupo de WhatsApp, Colombo. Foi atropelado um ciclista, não sei o que. Tá, mas ele era ciclista ou era bicicleteiro? Eu encerro com isso. Não tem diferença. Pronto. Qualquer ser humano em cima de uma bicicleta é um ciclista. Ou um bicicleteiro. Eu gosto de usar o bicicleteiro. Porque, cara... Qualquer coisa de bicicleta me agrada. Tirar essas categorias, peba. O cara é peba, o cara é galáctico. Acaba com isso aí, gente, pelo amor de Deus. Chato pra caramba. Os Roya. Os Roya. Tem. Colombão, brigadão, velho. O papo irado demais, tá? E, gente, segue o Colombo lá. Colombo DH. Segue a Paquá também, né? Paquá. Bom, depois eu te entrego aí o presente da Paquá. Esse foi um episódio completamente quebra de protocolos, né? Proposital. É excêntrico, como o downhill é. Tem que ser. A gente gosta. É isso aí. Gente, então, o canal tá aí, segue o canal, deixa o comentário. Pode deixar o comentário de ódio aí, ó. O algoritmo agradece, né? A gente agradece o engajamento. Mas, claro, o comentário da hora também é prioritário para nós aqui, porque a gente quer construir essa crítica toda que a gente fala aqui, essa problematização que a gente faz no sentido de construir um ambiente melhor para todos os esportes. Então, se tu é da corrida e tu chegou até aqui no final e tu, tem algumas coisas que não entendeu, não precisava entender. Entende a mensagem, né, Colombo? Chegou no final, tu é forte, velho. Não, mas tem vários que chegam, né? Ou se chegou no final, deixa eu cheguei no final aqui nos comentários. Certo, galera? Valeu!